Boa tarde, pessoal. Ó, o pessoal almoçou, né? Só deu no maninho, só deu uma coxinha. Pessoal que não conhece a Rádio Conectados, está conhecendo agora. A Rádio Conectados está comemorando neste mês os seus 6 anos, o projeto Conectados. São 6 anos levando a comunicação para a comunidade, com as oficinas de rádio e também com a Rádio Conectados, né? Já se passaram primeiro ano, 1 turma, segundo ano, 3 turmas, e agora estamos com 5 turmas de rádio nesses 2 últimos anos, né? No ano passado foram 5 turmas, este ano mais 5 turmas. E também vamos agradecer àqueles que fazem o projeto Conectados. Claro, a Fundação Nossa Senhora Auxiliadora de Ipiranga, que completou 120 anos, que nos deu a possibilidade de executar este projeto e mantém o projeto Conectados. Aos profissionais envolvidos, aos pessoal da limpeza, o pessoal da técnica, pessoal da recepção, aos auxiliares de escritório e assim vai. E também aos voluntários, os 47 voluntários que compõem a rádio. Claro, a maior parte deles fazem a programação da rádio, mas tem aqueles que também nos ajudam em outras coisas, na produção, nessa correria que está essa semana, né? A Semana da Comunicação. Tem gente que está indo para casa realmente só para dormir e já volta, né? E pedir para o pessoal que está conhecendo a Rádio Conectados, o Projeto Conectados, o pessoal que está na live também, adicionar a rádio nas suas redes sociais. Tá? Lá no site da rádio tem todas as redes sociais, claro que a maior delas é o Facebook, facebook.com/conectadosradio. Na live, no YouTube, youtube.com/conectadosradio, estamos sorteando uma camiseta da Rádio Conectados, com a camiseta de um dos nossos parceiros, né? Camisetas feitas de PET, feitas a partir de garrafa PET. Hoje de manhã tivemos mídias sociais com Ricardo Pinheiro, da Press Texto Comunicação. Depois, locução AM com Ricardo Leite, da Super Rádio. E agora, locução esportiva com Oswaldo Maciel e Ivan Drago, da Transamérica. E João Paulo Capelanes, da Rádio Bandeirantes. Pode fechar. É o seguinte, muito boa tarde, né? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Quando o Rauli nos contactou lá no Morumbi, uma noite, convidando para esse encontro aqui com vocês, prontamente, claro, nós atendemos, eu e Ivan Drago, que somos da Rádio Transamérica, e aqui estamos para bater um papo aí sobre rádio esportivo, sobre rádio, enfim, não é? Estamos aqui com o Ivan, que é meu parceiro lá na Transamérica, e o Capelanes, que é um jovem que está pintando aí, grande repórter da Rádio Bandeirantes, e que logo, logo, pelo que eu estava batendo um papo aqui com ele, estará narrando futebol também, e a gente torce muito por isso, para que jovens valores também passam a atuar nessa arte de radiar futebol. Nós temos lá na Transamérica, por exemplo, um menino também novo, que é o Guilherme Lage, que começou como repórter e já está narrando e está indo muito bem. E o Éder Luiz, que comanda a equipe, e todos nós estamos muito felizes com o sucesso dele. O rádio esportivo ele tem uma característica própria, independente do radialismo, do rádio em si. Eu poderia dizer para vocês que tem esse sonho de militar nessa área. Eu, por exemplo, comecei a trabalhar em rádio muito cedo. Eu tinha 14 anos,
quando eu comecei a trabalhar na Rádio Piratininga de Tupã, próximo a Marília, cidade onde eu nasci. Na época eu morava em Tupã com meus pais e iniciei a minha carreira ali como... Eu fui primeiro operador de som, eu entrei na rádio para ser operador de som, meu sonho era ser locutor e locutor esportivo, desde pequenininho. E como operador, evidentemente, eu fui aprendendo, vendo e ouvindo os locutores da época, o locutor que transmitia futebol, principalmente, né, eu prestava muita atenção. Eu comecei pegando as laudas, que naquela época era um pouco diferente de hoje, que a gente tem toda essa parafernália eletrônica, tem o computador, o cara clica ali, vai dando a notícia voa e cai ali. Antigamente era diferente, você tinha que buscar a notícia. As emissoras do interior, onde eu comecei, tinha rádio escuta, que pegava as notícias através das emissoras de São Paulo, como a própria Bandeirantes, e ali se escrevia, máquina de escrever, não tinha computador, era aquela Hamilton. Acho que de um de vocês aí deve conhecer isso aí, né? Você tem? Olha aí. É muito difícil, mas era uma máquina. Era um teclado e tal, o cara escrevia. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu fui para a Rádio Bandeirantes, saindo da Rádio Globo para ir para a Bandeirantes, em 1976, ainda existia a máquina de escrever. A redação lá era toda moderninha na época, hein? E era a máquina de escrever, com as máquinas maravilhosas, lindas. Mas é o seguinte, e como eu tinha essa vontade, de operador, eu ficava treinando, eu falava sozinho. Aí eu comecei a pegar um gravador que era enorme, não existia também gravadorzinho pequeno, era um gravador mais ou menos... O pequenininho era do tamanho daquela caixa ali de cima. Fita de rolo. Eu ia para o estádio de futebol lá em Tupã, o Alonção, estádio Alonso Carvalho Braga, onde jogava o Tupã Futebol Clube, e no treino do Tupã eu ficava sozinho lá na cabine com aquele gravador, bola para o jogador Pinduca, Pinduca para o jogador Mário, gira para o jogador não sei o quê, e gravei assim. O locutor da rádio que transmitia futebol na época era o Sérgio Cunha, que inclusive passou pela Bandeirantes, esteve lá na parte diretiva. O Sérgio Cunha, ele era o narrador principal da rádio, e certo dia, como aconteceu com o nosso Guilherme Lage, eu falei, eu quero ser narrador, e eu tinha 15 anos. Eu quero narrar. Ele me colocou na rádio para falar, assim, do nada, pela minha vontade, ele falou, vou te colocar junto comigo para ler os comerciais e tal. Caramba, eu comecei assim. E o dia que eu fiz isso a primeira vez, os ouvintes aceitaram assim, muito bem e telefonavam para a rádio dizendo quem é esse novo locutor, ele tem uma voz bonita, essas coisas, né? E me efetivaram tal, como locutor comercial, locutor apresentador de programas musicais, até que eu fui gravando, e o Sérgio Cunha ouvia essa fita. E aí ele me falava, você está falando muito jogador, não precisa falar jogador, fala só o nome do cara, né? Fulano, sem falar jogador. É óbvio que se o cara está lá tocando a bola, ele é jogador, né? Então, para vocês terem uma ideia como é que se começa, mostrando para vocês como eu comecei. Bom, e aí ele queria me colocar um dia para transmitir o jogo no ar. Entendeu? Ele queria que eu fosse transmitir. Ele viu, eu vi as fitas e falou, não, no próximo jogo do Tupã, aí eu vou colocar você. Pô, que legal. Eu nem dormia, cara. Pô, não dormia, eu não via a hora. Aí, quando chegou perto da hora, ele foi falar com o diretor da rádio, o gerente da rádio, Piratininga, do Tupã. Ele falou, não, Sérgio, você está louco, pô. Tinha 2 rádios lá na cidade, tem ainda. A Rádio Clube e a Rádio Piratininga, que hoje é só a Rádio Tupã. Ele falou, nós vamos perder a audiência, pô. Você vai colocar um moleque aí, nós vamos perder para a Rádio Clube e tal. Não, você está doido, não pode fazer isso e tal. Aí ele insistiu e convenceu o gerente a aceitar que eu transmitisse o segundo tempo do jogo. Ele falou, então, Sérgio, você transmite o primeiro tempo, garante a audiência, né? E no segundo tempo você coloca ele para a gente ver. Ele falou, não, pode ficar tranquilo que vai dar certo e tal. E foi assim, Tupã e Ferroviária de Assis, um domingo à tarde, nossa senhora, não dormia a noite toda, aquela expectativa, entendeu? E o Sérgio Cunha foi lá, tal, transmitiu o primeiro tempo, quando chegou no segundo tempo ele me anunciou, eu bastante nervoso, claro, tremendo, não poderia ser diferente, me anunciou e eu mandei ver. Ele falou para mim, faz aquilo que você faz na gravação, daquele jeito, esquece tudo e manda ver. E eu transmiti o segundo tempo do jogo. A grata surpresa foi que, isso foi num domingo, na segunda-feira, eles se reuniram lá, o próprio Sérgio Cunha chegou e falou,
próximo jogo já é você sozinho. Adoraram, os ouvintes gostaram, quer dizer, eu tive assim muita sorte, sabe, no início da minha carreira. Eu não sei se é sorte ou muita vontade, muita dedicação. Eu queria aquilo, eu tinha certeza que eu queria aquilo. Não é um negócio assim de falar, não sei, de repente se der. Não, eu tinha certeza. Quando eu comecei a transmitir futebol no interior, aí logo a rádio de Marília, que é a cidade onde eu nasci, que já é uma cidade maior, me levou para lá, me convidaram, já fui contratado para ganhar mais que o dobro do que eu estava ganhando para ir para Marília. Aí eu fui para a Rádio Veracruz de Marília, fiquei lá 1 ano, aí eu fui fazer o serviço militar, voltei para Tupã, porque eu tinha que fazer o serviço militar e meus pais moravam em Tupã, era mais fácil, né? Aquele negócio de acordar cedo, tal, a mãe dava um jeito, né, de colocar de pé, né? E aí eu fui para lá e voltei a trabalhar nessa rádio onde eu iniciei, mas já transmitindo futebol, fazendo tudo. 1 ano depois terminou o serviço militar, o Marcelino Medeiros, que era de Marília e que trabalhou muito tempo aqui em São Paulo na Bandeirantes, na Record, ele e o Chico de Assis, que era repórter da Bandeirantes, compraram a Rádio Verinha de Marília. Eu estava em Tupã. Aí eles ligaram para lá, o Marcelino ligou, falou, olha, aqui é o Marcelino da Rádio Bandeirantes, você conhece? Eu falei, nossa, eu conheço. Falei, meu Deus, o Marcelino está falando comigo. Aí ele falou, olha, é o seguinte, fiquei sabendo que você é bom para caramba e tal, e os bons da região vão trabalhar tudo comigo aqui. Você topa vir para cá? Eu falei, claro, sem dúvida, então vem para cá para a gente conversar. Ele ofereceu o dobro do que eu estava ganhando lá, eu falei, já estou. Aí fui para Marília, no dia 4 de abril de 1970, aniversário da cidade de Marília, e eu estava chegando como contratado da Rádio Verinha, e lá fui. Depois eu tive uma passagem em 71 em Guaratinguetá, fui transmitir jogo em Guaratinguetá, na Rádio Piratininga também, aí voltei para Marília e 1 ano depois vim para a Rádio Gazeta. Foi a minha primeira rádio grande aqui, trazido pelo Milton Peruzzi, com indicação do Osmar Santos, que tinha vindo 1 ano antes para a Jovem Pan, e o Milton Peruzzi perguntou para ele se lá em Marília tinha um outro locutor igual ele, ou parecido. Ele falou, pô, tem um igualzinho lá, é o Maciel, tal, assim, pode vir que é certeza e tal. Me ligaram, eu vim para a Rádio Gazeta, da Rádio Gazeta fui para a Bandeirantes, o Hélio Ribeiro me levou para a Rádio Bandeirantes, ele era diretor artístico na época, da Bandeirantes para a Globo, da Globo para a Record, da Record fui para o Rio de Janeiro, fui titular de esporte da Tupi do Rio, aí voltei para cá, para a Rádio Globo, e hoje estou com o Éder Luiz na Rádio Transamérica, fazendo parte dessa equipe. Eu citei aqui o Hélio Ribeiro, eu não sei se vocês aí todos não devem conhecer pela idade de vocês, mas muitos conhecem, olha ali, Hélio Ribeiro, o poder da mensagem, sabe quem? Sabe quem? A moça do Carmanguia Vermelho. Ele tinha um vozeirão, um gênio do rádio. O Hélio Ribeiro era um gênio. E, infelizmente, né, já falecido, mas ele foi um cara assim, que revolucionou o rádio com a sua criatividade, com o seu potencial. E é um cara adorado por todos que trabalham em rádio. Da época não tem um que não admira o Hélio Ribeiro. E ele trabalhou na Bandeirantes, na Rádio Tupi, antiga Rádio Tupi, na Rádio Globo de São Paulo, enfim. Um cara espetacular, falava vários idiomas, um cara fantástico. E o Hélio Ribeiro que me levou para a Bandeirantes a primeira vez. Ele ouviu na Gazeta e falou, porra, você tem que trabalhar aqui na Bandeirantes, porque sabe como? Ele falava mais ou menos assim, tinha um vozeirão, eu falei, vamos nessa. E a minha vida seguiu assim. Então, o que eu quero deixar aqui para vocês, e o que eu acho que é mais importante, que para seguir essa profissão, primeiro, você tem que gostar. É um negócio totalmente diferente, é uma coisa que eu acho até que não tem escola própria, sabe? A escola é essa aqui que vocês estão fazendo aqui, que tem todo o recurso. Uma rádio é exatamente isso aí, entendeu? Então depende muito de cada um, depende da vontade de vocês, de seguir nessa profissão. É mais uma coisa assim, íntima, particular, não tem como ensinar ninguém, não dá para ensinar um camarada a narrar futebol se ele não tiver dom para isso. Aliás, eu falei do Hélio Ribeiro, um gênio. E ele falava para mim o seguinte, Marcel, sabe qual é a minha grande frustração? Eu queria ser locutor esportivo e nunca consegui, caramba. Eu tentei, mas não tinha jeito, não sei. Por isso que eu acho que vocês são os artistas. Uma coisa assim que eu tentei e não consegui. Para ele não conseguir, isso prova que tem que ter dom. Porque se não tiver, ele é um tremendo gênio, mas narrar futebol, ser locutor esportivo, ele não conseguiu.
Então é mais ou menos por aí, eu acho que já falei demais, né? Desculpa, então, Chaquei Ivan Drago e o Capelanes, né? Falar Capelanes, se você me permite, você contou a sua história maravilhosa e ela realmente é sensacional. Eu nunca tive essa pretensão, até pela minha voz de taquara rachada, eu jamais seria um excelente locutor. Então acabei optando não, eu fui encaminhado à reportagem, mas faltou a cereja do bolo. Você precisa narrar para os caras. Então narre. Liga a fita aí. Primeiro vamos Porque saber. antigamente, hoje, quando o locutor não está no estádio, ele tem o recurso da televisão, porque o pay-per-view tem todos os jogos, então o cara tá vendo a televisão, ele tem o recurso para ver a imagem e narrar no rádio. Antigamente não tinha pay-per-view. Então, se o cara não estivesse no estádio, como é que ele conseguiria narrar o jogo? Ele tinha que ouvir uma outra pessoa no rádio e, ao mesmo tempo, transmitir aquilo que a outra pessoa estava transmitindo. Olha o tamanho da salada. Então, por favor, na sua imaginação, narre. Muito bem, um gol. Nós vamos narrar um gol de quem? Do líder, do vice-líder, do lanterna, do vice-lanterna. Narre um gol da seleção brasileira, que assim você agrada todo mundo. É isso aí, vamos lá. O Alianza Arana? É o seguinte, vamos lá, vai. É meio difícil, por incrível que pareça. Aí vocês vão ver como é esse negócio, né? Se eu estiver lá no estádio, diante do jogo, tal, para narrar, é uma coisa. Assim, sem ver imagem, sem nada, é meio complicado, viu? Você vai imaginar um lance. um pouquinho de experiência. Você vai imaginar um lance na sua difícil. carreira, para de enrolar, você vai imaginar um lance na sua carreira, você fez isso a sua vida inteira. E outra coisa, se você precisar um auxílio, o repórter João Paulo Capelanes pode te dar um auxílio também, legal. entendeu? Vamos lá, hein? Primeiro... Olha lá. Hã? Um gol da seleção brasileira. Você viu tantos na sua carreira? Para de enrolar, vamos. Seleção brasileira, deixa eu ver um gol, vai. Seleção brasileira, então vamos lá. Inventa. Brasil e Itália. Jogo decisivo da Copa de 82. Seleção brasileira, Toninho Cerezo. Rola no lado esquerdo, vem, dominou. Éder tentou a passagem, passou pelo primeiro, cruzou para a área. Falcão ajeitou, chegou Sócrates, bateu. Tá na rede! Gol! Sócrates, doutor Sócrates, é do Brasil, golaço de Sócrates, linda jogada de Éder e de Falcão, colocando o doutor na cara do gol, ele com categoria meteu a bola para o fundo da rede, e agora Palhuca tira a bola do barbante e confira o placar, olha lá no placar do Sarriá, Brasil 1, Itália 0, o Brasil está bonito na frente do marcador. Capelanes e Ivan Drago. Mais uma vez eu te consagrei, certo? Claro, como sempre. Mais uma vez eu te consagrei, você continua certo? fazendo isso. E essa foi uma aula, ou a melhor aula que vocês poderiam ter vendo um monstro como esse narrar futebol. Menos, hein? Foi um dos maiores da história e eu tenho muito orgulho e muita admiração por ele e realmente muito orgulho de estar fazendo parte dessa equipe e trabalhar ao lado desses caras. Eu sou da mesma geração do Capelanes, né, Capê? Fazemos parte da mesma geração, não tenho tanta história assim para contar para vocês, mas é interessante passar um pouquinho do que eu consegui e do que eu passei no começo de carreira, porque eu acho que o começo é sempre o mais complicado em qualquer segmento de trabalho, em qualquer profissão. Eu, na verdade, sempre tive a vontade de fazer jornalismo na faculdade. E sempre fui um amante do futebol, mas nunca me passou pela cabeça trabalhar com o jornalismo esportivo. Acho que o jornalismo é muito amplo. Se eu fosse encaminhado para uma outra editoria, eu não veria o menor problema. Eu nunca tive essa vontade ou esse sonho de trabalhar com o jornalismo esportivo. Na verdade, eu tive um amigo, que é o Márcio Espímpolo, da Jovem Pan, que sempre
foi um amigo muito íntimo, muito próximo de mim. E quando eu iniciei na faculdade, eu pedi a ele um auxílio para que eu estagiasse em um jornal, um rádio, televisão, enfim, algo que me desse um suporte para que eu iniciasse a minha profissão. Muito bem. Eu comecei na equipe esportiva do Osmar Garrafa, na Rádio Trianon, e lá eu comecei a aprender um pouquinho do que era o rádio. Então eu sempre comecei no rádio e estou no rádio até hoje. Não passei por outros veículos, apenas tive a experiência de trabalhar em alguns momentos na televisão, mas nunca foi assim. Enfim, eu sempre trabalhei no rádio. O rádio sempre foi o veículo que eu trabalhei. Depois essa equipe passou para a Rádio Gazeta, da Gazeta para a Capital. Eu nunca tive uma voz privilegiada para pedir ou para sonhar com alguma coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito introvertida. Então, a grande dificuldade para quem trabalha no rádio e para quem trabalha com comunicação é se ouvir. É péssimo você se ouvir. Quando você faz alguma coisa e depois você vai ouvir aquilo que você fez, você vai ficar envergonhado e vai achar que é a pior pessoa do mundo. Nunca mais eu vou fazer isso, né? Então, eu sempre tive muita timidez em poder me ouvir, em ter que me ouvir depois do que eu fiz. E você precisa fazer isso para você entender o que está certo ou o que está errado e para que as pessoas possam te orientar. Enfim, eu sempre fui uma pessoa muito crítica, muito questionadora. Então, aqueles que conduziram o meu trabalho, ou que estavam conduzindo o meu começo de carreira, entendiam que eu tinha que ser um repórter. Porque o repórter é crítico, o repórter é questionador, o repórter tem que fuçar atrás de informação. Você precisa entregar tudo isso mastigado a quem te ouve. Muito bem. Eu comecei, então, na Trianon Capital, Gazeta Capital, e depois eu fui chamado pelo Juarez Soares, que era um cara que gostava muito do meu trabalho, para que eu fizesse parte da equipe da Record. Fiquei pouco tempo, depois o Éder me chamou para trabalhar com ele na Rádio Transamérica e lá estou há 10 anos. Fiz algumas coisas importantes, né? Hoje eu sou um cara que cubro o São Paulo diariamente. Para quem não conhece o nome setorista, né? É aquele cara que fica entregue ao clube, né? Ou seja, a sua vida é pautada pelo clube. Então, se o clube treina de manhã, você trampa de manhã e ainda tem que fazer os afazeres da rádio no período da tarde. Se o clube viaja, você tem que viajar. Se o clube fica, você fica. Se o clube joga de sábado, você trampa de sábado. Se o clube está na... Se fecha o treino, você, né? Exatamente. Se está na crise, você está na crise, e assim vai indo. Enfim, fiz alguns eventos que eu considero importantíssimos. Seu time perde constantemente, falam que o repórter é pé frio, o setorista, entendeu? Exato. Alguns confundem as coisas. Eu fiz algumas coisas importantes, que eu considero importantes, né? Algumas coberturas, como a Copa América da Argentina, um mês de competição, num país diferente, onde você tem que controlar sozinho pela emissora, você é responsável pelo evento, pelo entorno do evento, pela seleção brasileira, pelo entorno da seleção brasileira, o país onde você está e a cidade onde você está. Então você precisa ser responsável por tudo que está acontecendo. Experiências importantíssimas, então, Copa América da Argentina, Copa América do Chile, a Copa do Mundo aqui no Brasil, se Deus quiser, estaremos também na Copa do Mundo da Rússia, enfim, são torneios e experiências que eu consegui ter na minha carreira e que eu levo com muito carinho, e é isso, rapaziada. Capelanes. Vamos nessa. Pessoal, primeiro, boa tarde. Prazer, grande honra estar aqui Capelanes, com vocês. Oi? Desculpa, mas imagina. Eu não poderia deixar de completar aqui, que o Ivan acabou de falar, e eu queria dizer para vocês que ele é setorista do São Paulo. Ao pé dele. Uma pedra de gelo. Por isso que está na merda. E estará no Morumbi hoje, então se perder, já sabe quem é o responsável. Sabe, né? Vai lá, Capelanes, desculpa. Então, pessoal, primeiro, boa tarde. Prazerzaço estar aqui. Obrigado pelo convite, Raoni, Kleber, todo mundo. Então, eu vou fazer um resumo de tudo que passou na minha vida, mas de uma maneira bem resumida mesmo. Eu nunca tive pretensão de ser jornalista, nunca de trabalhar em esporte, porque eu sempre tive um foco na minha vida e eu sou uma pessoa que sempre procurei, e até por orientação e educação dos meus pais, ser uma pessoa com um foco na vida.
E desde moleque eu queria jogar futebol. Jogador de futebol, jogava bola com os caras na rua, jogava em quebrada, jogava em condomínio, jogava em todo lugar. Tinha futebol, eu ia. Não queria estudar, parei uma época de estudar também em colégio, só para jogar futebol. E os meus pais sempre me apoiaram. Claro que tinha que deixar junto os estudos. Só que moleque, né, arrancando o tampão do dedo o tempo todo, né, só fazendo as peripécias. Final das contas que a partir dos 14, 15 anos o negócio começou a ficar sério. Consegui fazer um primeiro contrato jogando na Portuguesa, comecei na base e aí depois fui para São Caetano, fui para a Alemanha, fiquei um período por lá, fui para a Argentina, fiquei quase um ano por lá, voltei para o Brasil e nessas idas e vindas eu falei assim, cara, já estou de 14 anos para cá, fazendo colégio mal e mal, mudando cada hora de colégio, porque faltava muito, porque não levava a sério, e eu admito, não levava a sério como deveria levar o colégio, porque eu tinha um objetivo na vida. E eu penso dessa maneira, se você quer ser o melhor, você tem que ter um único, sabe, um único objetivo para você conseguir conquistá-lo. Se você tiver várias frentes, fica mais complicado você abraçar o mundo. Sempre pensei dessa maneira. E aí, quando eu bati 19 anos, eu falei, rapaz, e agora? Estou no terceiro colegial, futebol nunca foi minha praia, apesar de gostar de amar, não vou conseguir jogar bola, não tenho esse dom como outros têm. Eu quero trabalhar com futebol. Pô, vou fazer o que da minha vida? Educação física? Rapaz, tem que estudar bastante, né? Vou fazer o quê? Aí fiquei nessa aí de pensar, e eu não conhecia no meio nenhum jornalista. Nunca conheci um jornalista, nunca. E por coincidência, o meu primo, ele fez jornalismo no Mackenzie, se formou e ficava o tempo inteiro para mim. Toda reunião, aquela coisa, domingão, casa da avó, aquela feijuca, não sei o quê. Pô, jornalismo é muito chato, cara. Nossa, é insuportável. Me depreciando, eu falei, pô, eu tô pensando em fazer. Aí, não, nem começa, não, sabe? E foi um dos piores conselhos que eu já ouvi na minha vida. Juro por Deus, foi um dos piores conselhos. Sabe, depreciando uma profissão tão bacana. E eu vou explicar o porquê bacana, pelo menos do meu ponto de vista. Quando eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz meu primeiro ano no Mackenzie. Não gostei. Eu falei, rapaz, e agora? Aí fui para Metodista, me apaixonei na Metodista. Foi assim, nada contra o Mackenzie, nada contra a Metodista ou outra faculdade. É porque eu sou um cara que sempre tive essa vontade, gana de estar com a mão na massa, de querer fazer. E eu entendo também que talvez o primeiro ano de qualquer faculdade seja algo mais teórico para depois você mais para frente conseguir algo mais prático. Final das contas, eu estava no terceiro ano da Metodista, indo para o terceiro ano, e aí pintou uma oportunidade para eu estudar nos Estados Unidos, com uma bolsa de estudos para jogar futebol. E aí fui, e fiquei 4 anos por lá. Consegui me formar em jornalismo por lá, me apaixonei pelo país porque você tem uma condição de vida completamente diferenciada e nas minhas férias eu sempre voltava, até o Noronha está aqui, me encontrou, se eu não me engano, há 4 anos, 5 anos num curso de locução esportiva no Senac da Lapa, né, Cipião, com o Fefon, Fernando Fontana hoje repórter, apresentador da Rede TV, e fiquei sempre indo nessa, estudando, jogando, que era uma paixão, e até hoje bato sempre uma bolinha, apesar de não querer mais nada sério, até porque a barriga não permite mais, mas, de qualquer maneira, a partir do momento que eu ingressei nessa carreira de jornalista esportivo, eu sempre ouvi rádio, sempre, desde moleque, mas desde moleque mesmo. E não estou falando aqui se vocês nunca ouviram rádio, nunca assistiram TV, nunca tiveram esse interesse, nada impede de começar agora, se é uma grande paixão, se é um grande sonho de vocês. No meu caso, eu lembro que quando eu era moleque eu dividia quarto com a minha irmã. E aí tinha uma televisão pequena e minha irmã ela sempre foi mais velha. Então o mais velho sempre escolhe o canal, né? Então era sempre Tiquititas, não sei o quê. Pô, eu queria ver Cavaleiros do Zodíaco, ver um futebol e não vai ver. Então o meu pai tinha um rádio e me deu um rádio. Então eu ficava ouvindo rádio o tempo todo. E eu lembro, da época, peguei na década de 90, Luiz Roberto narrando Fórmula 1 em Rádio Globo. Lembro, ainda não consegui pegar, infelizmente, mas assim, a carreira ao ápice do Fiore Giliotti, da Rádio Bandeirantes, tantas e tantas histórias, né? Então, assim, de lá para cá, isso começou a ser uma paixão, sempre foi uma paixão. Quando eu morava fora, sempre foi uma paixão também, apesar que naquela época, você morando fora, você não tinha hoje essa tecnologia que você clica no botão do celular e você ouve qualquer rádio no mundo. Mas a partir do momento que eu entrei na profissão, consegui me formar, eu tive o objetivo. O que eu quero da minha vida? Eu só quero trabalhar com esporte. É uma coisa minha, porque eu acho que a política está um saco, é só ladrão, né? É a economia que está essa vergonha,
A saúde e a educação do país, que não é uma coisa que... Eu sou uma pessoa que eu sou muito movida a energia, a coisa, sabe, alegre. E o esporte, querendo ou não, se você for parar para pensar, é uma das poucas, ou talvez a única editoria no jornalismo que te deixa para cima. Você vai falar de futebol, você vai falar de natação, você vai falar de beisebol, você vai falar de qualquer esporte, você nunca entra para baixo. Nunca você entra assim, no beisebol hoje tem um jogo. Não, rapaziada, tem um jogo de beisebol hoje, que não é nem interessante aqui pra gente no Brasil, pra muita gente, é verdade, mas você coloca sempre um grande evento pra cima, alegre, isso faz bem. Principalmente quem é corintiano, né? Principalmente pra quem é corintiano. Então, você faz as coisas com mais vontade. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. E eu me coloco no lugar de cada um de vocês que hoje tá por aqui, porque há 4, 5 anos, por exemplo, quando eu consegui me formar em jornalismo, eu fiquei completamente perdido. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu ouvia, e ouço até hoje, Transamérica é uma das minhas rádios favoritas, apesar de trabalhar na Rádio Bandeirantes, a Rádio Jovem Pan, e eu ouço tantos e tantos anos, Márcio Espímpolo, Fred Júnior, o próprio Drago, tantos e outros repórteres, Marco Belo. Eu sou da sua idade, para de falar. Não, isso. Não é, mas você está há 10 anos na rádio, para você ver que apesar de ter a idade, veja a experiência já adquirida no meio. Eu não sou velho, não. Não, imagina. Deixar claro que eu sou seminovo. Mas para finalizar da minha parte, assim, em relação a tudo isso, eu ficava meio perdido. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Será que um dia eu vou conseguir fazer o que esse cara faz? O que esse cara faz? O que o outro faz? Será? O que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu tenho que traçar? Porque você fica completamente perdido, sem orientação, ainda mais quando você está durante a faculdade, ou antes da faculdade, ou mesmo depois da faculdade. Quantas pessoas que eu não conheci que se formaram e falaram, rapaz, e agora? O que eu vou fazer na minha vida? Me formei, não tem mais aquela coisinha de estágio, de passando na cabeça, agora efetivou, tem que representar. E aí eu voltei dos Estados Unidos, procurei muito emprego, já havia feito um estágio na Band News FM, onde eu fiz alguns contatos e o pessoal gostou bastante de mim. E quando eu retornei, mandei currículo para Deus e o mundo, fui atrás, esperei, demorou, o mercado não está fácil, mas de repente pintou uma oportunidade na Rádio Bandeirantes e eu entrei para ser produtor. Eu entrei para, sei lá, escrever lauda, para conferir lauda para subir em site. E aí, um certo dia, as coisas vão, sabe, com a sua força de vontade. Não sei se cada um de vocês, ou eu, ou o Drago, ou o Marcel, cada um tem um dom dentro de si que talvez você não tenha descoberto ainda. Mas talvez nunca é tarde para você descobrir o que está dentro de você, seja na área do jornalismo ou em qualquer outra área. E aí, um certo dia, meu chefe começou a me cobrar mais, e eu sempre dando resultado, indo atrás, procurando, fazendo, até o momento que apareceu a oportunidade de fazer reportagem e falou assim, e aí, você sabe fazer? Eu falei, nunca fiz a minha vida. Só que eu ouço rádio a vida inteira, então eu mais ou menos posso dar uma... E até brinquei com ele, falei, dar uma copiada nos caras aí que eu admiro. Ele, não, vai lá, vai fundo. E aí as coisas começaram a ir, hoje em dia eu faço reportagem, apresento os programas também, e tenho um grande sonho mais pra frente de ser um locutor esportivo. Só que me recolho na minha insignificância por enquanto, que eu sei que ainda não estou pronto, mas com força de vontade... Nenhuma palhinha? Não, nenhuma palhinha. Aí não tem a menor, um gol aí pra gente ver, condição disso acontecer. Uma vez o Ulisses Costa te chamou e você deu uma palhinha. Mas no ar não tive o que fazer, não tinha pra onde correr, né? Tá vendo? Mas é isso, pessoal. Então, só um resumo. Até em cima do que ele está falando, eu acho importante isso, né? Por mais que você goste de falar de futebol, ou de economia, ou de qualquer outra coisa, tem muita gente que admira a profissão de jornalista esportivo e me questiona bastante, porque me vê atrás de uma placa de publicidade vendo o jogo. Querendo estar atrás de uma placa vendo o jogo com uma visão privilegiada, como a que eu tenho trabalhando. Cara, se você quer só isso, seja apenas torcedor, vai buscar uma outra profissão. Aí você vai para o estádio só para ficar vendo com uma visão privilegiada. Se você não tiver o mínimo de carinho pela profissão, você não vai conseguir exercê-la. Por exemplo, quem quer fazer jornalismo esportivo e não gosta de português, ainda dá tempo de sair. Porque é impossível você conseguir exercer a profissão sem saber português. Então não adianta apenas gostar de futebol, você precisa ter um carinho e precisa se dedicar para a profissão. Porque vamos supor que amanhã você consiga um estágio na Band FM, certo? E os caras coloquem lá você para fazer produção. Você nunca vai para um estádio de futebol. Você tem que ficar dentro da redação. E vai ter que trabalhar de final de semana, que ninguém gosta.
sábado, domingo, tem jogo 9 horas da noite. Entendeu? Feriado, você vai estar trabalhando. Não existe feriado para jornalista. Então, se você não tiver um foco, se você não tiver o objetivo de fazer parte da profissão e entender como ela é realmente, e não é só gostar de futebol, ainda dá tempo. Vá buscar outra coisa. Porque tem gente que não aguenta, acha que é apenas gostar de futebol. Esqueçam isso. E outra, vocês precisam ter uma profissão, porque, acima de tudo, você está fazendo por você, pela tua família, por quem está por trás de você. Então, não dá para escolher, eu quero ser jornalista esportivo, mas eu quero ser o repórter que fica atrás do gol, principalmente nos jogos do Corinthians, porque eu sou Timão e vai Corinthians. Não é assim. Não é assim. Você não sabe o que as empresas vão pedir para você. Você não sabe como a sua carreira vai ser encaminhada. São pessoas ou gestores que decidem por você. É claro que você tem um dom, você pode colocar isso à disposição da empresa. O gestor pode observar em que setor você vai se entregar ou vai se dar melhor. Mas você precisa estar determinado em entender que é aquilo que você quer fazer da vida. Porque senão você vai passar por mais uma frustração. Achar que eu amo futebol e eu assisto todos os jogos, eu assisto até a Premier League, eu assisto até a Bundesliga, e achar que profissão de jornalista esportivo é apenas assistir jogo, esqueçam. Esqueçam. Porque tem hora que nem o jogo você assiste. Eu, quando iniciei como produtor, nem o jogo eu assistia. Por quê? Porque é o locutor querendo água, é o locutor reclamando do cabo que está falhando, é o repórter lá que está dizendo que o retorno está ruim. Sonora que tem que cortar para o repórter. É uma sonora. Sonora é a palavra de alguém que foi colhida no campo de jogo. Chega lá na central, você tem que editar. O jogo está rolando. Puta, mas espera aí. Eu preciso saber, pô. E o gol? E o gol, cacete. Tem que editar essa porra. Desculpa o palavrão, gente. Eu sou assim mesmo. Então, separem bem as coisas. Jornalismo esportivo é uma profissão como qualquer outra. Gostar de futebol é completamente diferente. Tem gente que ama futebol, mas é dentista. Tem gente que ama futebol, mas é engenheiro. Já pensou um engenheiro que não gosta de matemática? Já pensou um médico que tem pavor de sangue? Então, pensem bem que jornalismo esportivo não se resume a futebol, ou a paixão ao futebol. E um detalhe também, até porque eu acho que o Maciel é a pessoa mais colocada para falar sobre isso. Como o meio de comunicação mudou de um tempo para cá, né? De uns anos para cá, como as coisas mudaram. Porque eu lembro quando eu era moleque, ouvindo rádio, na época os repórteres da época eles iam até o vestiário, o cara tomando banho e entrevistavam. Não tinha mais aquela coisa engessada de assessor de imprensa, aquela coisa mais restrita. Cada um tinha o seu próprio material. Naquela época, pelo menos como ouvinte, você pegava e escutava X, ou assistia tal, ou lia tal, cada um com uma matéria, cada um com uma perspectiva diferente da informação. Hoje em dia, eu até pergunto para o Maciel, e eu tenho certeza que vocês devem ter algumas perguntas também para a gente, e a gente vai ficar muito feliz em responder se formos capazes, de como as coisas mudaram daqueles tempos para cá, e eu não sei nem o porquê, talvez, ou como se deu essa mudança. Não sei se foi a entrada de tantos assessores, não sei se foi... Porque hoje em dia, como a gente tem acostumado, é sempre aquela mesma coisa padronizada. Se você não tenta se diferenciar dos demais, você vai ser só mais um na multidão. Por exemplo, segunda-feira, geralmente, ou segunda ou terça, reapresentação do time. Vai todo mundo lá, aquele trabalho migué, regenerativo, academia, papapá, entrevista coletiva, põe um Zé Banana lá para falar, o cara não fala nada com nada, que o jogador hoje em dia parece robô falando, e todo mundo com a mesma informação. Se você não vai atrás de uma coisa diferente, quem vai dar coletiva é ele, mas eu vou tentar atrás desse aqui, porque ele que foi expulso, quero saber por quê, porque ele deu uma cotovelada na cara do cara. E aí você consegue, se você for capaz, se você for atrás com raça, entendeu? Com ímpeto, você consegue pegar uma informação e ser diferente dos outros. Porque se você ficar no mesmice e acomodar, vai ser só mais um no meio de todo mundo que quer um lugar ao sol.
Mudou, sim, mudou o rádio, nossa, como mudou. Mudou em aspectos, uns aspectos para melhor, claro, né? A tecnologia, por exemplo, é totalmente diferente. Eu, no início de carreira, para transmitir um jogo, vocês já devem saber o que é o retorno, né? Que você está falando, e tem o fone aqui que tem o retorno daquilo que está sendo transmitido. Só era possível uma linha, né? Um fio só. Então, era o mesmo que transmitia, era o mesmo que você tinha que ouvir de volta. Entendeu? Então, você chamava lá um repórter, alô, Capelanes! O cara lá na mesa cortava para eu ouvir o que ele estava falando. Hoje não, hoje você fala e ouve ao mesmo tempo. Tudo isso mudou. O negócio de satélites, por exemplo, uma transmissão antigamente fora do país, então, era uma coisa dificílima. Hoje não, hoje é tranquilo, você fala lá do Japão como melhor do que se estivesse falando aqui, porque a comunicação lá, o sistema de comunicação é melhor, né? Então, você fala de lá com maior facilidade, de qualquer lugar do mundo. Nesse aspecto, melhorou. Agora, nesse aspecto do relacionamento, assim, isso aí, para mim, mudou para pior, né? Com esse negócio de tanto assessor, porque não é tanto tempo assim. O Sócrates morreu outro dia. O Sócrates, por exemplo, era um baita amigo meu. Então, ele jogava bola e a gente saía para tomar cerveja, às vezes se encontrava na hora do almoço, e vivíamos juntos. Ele me convidava para ir na casa dele, churrasco, lá em Ribeirão Preto. Eu ia, ele vinha aqui na minha casa, o Vladimir, lateral do Corinthians, quem mais? Casa Grande, aí os lá mais para trás, Luiz Pereira, César Maluco, Rivelino, Leivinha, para citar assim alguns, né? Serginho Chulapa, para citar alguns jogadores que a gente convivia assim normal, como nós convivemos aqui, nós, locutor, repórter, a gente convivia com eles também. Quer dizer, não era assim uma coisa separada. Hoje, por exemplo, dificilmente eu consigo falar com um jogador de futebol. Não tem como. Acho que nem repórter consegue fora daquele, entendeu? E eles eram mais assim chegados, tinha essa facilidade, entendeu? E hoje, totalmente diferente. Muito por causa da imprensa também. Muito por causa da imprensa, porque naquela época, não estou falando de tantos anos, né? Sei lá, mas naquela época não tínhamos tantos, por exemplo, veículos de comunicação como temos hoje. E vários veículos de comunicação, com todo respeito, e eu respeito todos, mas não concordo com algumas coisas. Por exemplo, vários portais de notícias, eu entendo dessa maneira. Vários portais de notícias hoje eles estão mais preocupados com cliques do que com uma informação coesa, uma informação precisa, do que uma informação que muitas vezes talvez denigre a imagem de um jogador, de um dirigente, mas publica justamente para ter os seus cliques. Então, talvez por isso que a entrada de assessores de imprensa para retornar essa situação, e aí talvez a boleirada, que já que a gente está acostumado com o âmbito do futebol, o pessoal fica aqui, imprensa, inimigo, e aí cria aquela barreira. Eu entendo mais ou menos dessa maneira. Só para ter uma ideia, os que lembram da Copa de 86, por exemplo, que está mais perto, no México, isso que eu falei, a cada jogo da seleção brasileira, depois do jogo, ia jantar comigo no hotel lá, a gente saía junto para jantar, para tomar umas e tal, o Sócrates, alguns outros jogadores da seleção. Tele Santana me convidou para ir na concentração, comer uma feijoada. Um dia eles foram fazer uma feijoada lá, ele falou, vai almoçar lá com a gente e tal. Eu fui, era assim, a gente tinha essa ligação, essa intimidade, né? Então, eu até brincava muito com o doutor, porque ele fez o primeiro gol do Brasil contra a Espanha. Foi um gol que, quem viu o lance, a bola bate assim, né? Ele cabeceia, ela bate aqui, sobe e cai atrás do goleiro. Eu brincava com ele e falava, doutor, até agora você não sabe que você fez o gol, né? Foi sem querer. Bateu na cabeça dele e entrou. O dia que ele perdeu o pênalti na decisão com a França, nossa! Então, sabe lá o que é isso? Depois do jogo, a gente sentado numa mesma mesa, e eu olhar para ele e falar, Magrão, o que você sentiu aquela hora, a hora que você chutou e a bola... Ele falou assim, ele me chamava de Plaça. Ele falou, Plaça, escureceu tudo. Ele falou, parece que veio uma cortina assim, ficou tudo escuro. Puta, eu não sabia onde eu estava, aí foi voltando assim. Ele falou, porque eu pensava na decepção, né, de 150 milhões de pessoas ali ligadas. Então eu senti isso. Ele falou, deu uma escuridão. E outra coisa, né? A função do Maciel, por exemplo, que eu acho que vocês também têm que pensar bastante. Esse cara é um artista. Ele é um comunicador.
como é o Fausto Silva também. O Faustão, para quem não conhece, foi um de nós. Um repórter de rádio. Trabalhou comigo na Rádio Globo, de repórter. Exatamente. Zé Era um Paulo repórter Foi de meu rádio. vizinho também, de prédio. Se você Faustão. conseguir desenvolver o dom da comunicação, você já sai um pouquinho da classe de jornalistas, né? E você faz parte de um grupo seleto, né, de comunicadores, que são esses caras que você para e fica espantado com a forma como ele se comunica, porque ele prende a tua atenção. Locutor esportivo não passa pelas outras funções. Dificilmente, né? É um cara que desenvolve um talento, é um comunicador nato, e aí deslancha, aí vai embora. Então são situações diferentes que a faculdade, que a parte teórica não vai conseguir mostrar isso. E sim a parte prática. Se você vai conseguir se desenvolver a ponto de ser um comunicador ou não. Se você vai conseguir preencher outras funções do jornalismo esportivo. Temos perguntas aí? Opa. Tá ligado, tá ligado. Boa tarde, né? Sou jornalista, assim como vocês também. É uma dúvida que eu tenho, que eu já percebi na área. Eu trabalhei no esporte, na TV Bandeirantes, por 2 anos, e agora eu faço freelancer e algumas vezes em TVs, não voltado para o esporte, mas política. Como que vocês lidam uma coisa que eu senti, pode ser até coisa da minha cabeça, de um pré-julgamento que tem com a nossa classe de jornalismo esportivo? Quando o cara trabalha no jornalismo da política, ele tem um respeito maior das pessoas do que a gente que trabalha com esporte, como se fosse, como o Ivan Drago falou, tipo, qualquer um faz. Política tem que ser jornalista, para esporte não. Eu vou fazer pelo menos a minha visão, porque essa pergunta ela foi bem bacana, porque eu brinco com o pessoal do jornalismo da Rádio Bandeirantes sobre isso. Brinco sempre, né? Até com a chefia, que a gente tem uma relação muito boa lá. E aí eu falo o seguinte: e aí, o pessoal que leva a sério vai trabalhar no fim de semana, que para muitos tem essa classificação. Claro que é uma tremenda balela. O cara que é formado em jornalismo, ele pode ser jornalista esportivo, pode ser político, econômico, né? Seja qual for a editoria. Mas realmente, nunca tive algo que eu pudesse me sentir, sei lá, talvez afetado. Sabe? Eu, pelo menos, nunca tive uma experiência como essa. Mas eu sei que no entendimento de boa parte das pessoas existe esse tipo de coisa, né? Que o cara que trabalha com um jornalismo mais sério, um jornalismo mais opinativo, um jornalismo mais... Não digo mais... Vamos falar a verdade. O que hoje realmente importa no Brasil? Política. Política importa. Porque neste momento talvez nós estejamos sendo roubados. Lá em Brasília a gente não sabe como isso acontece direto. Ou futebol. Eu sei que tem um monte de corintiano aqui, tá feliz da vida. Se o Corinthians tivesse perdido ontem, vocês não iam estar se matando, sabe? Mas se você tivesse, por exemplo, ter que pagar mais um imposto, talvez você estaria se matando, talvez estaria indignado, talvez estaria fazendo alguma coisa diferente. Então eu acho que a maneira com que você encara a informação, por exemplo, o jornalismo esportivo, você encara a informação, mas não é uma coisa que, apesar de importante, até porque é uma coisa séria que a gente faz, não pode brincar com informação, só que se você for colocar numa balança o que realmente importa, Milton Neves tem uma frase emblemática, né? Futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Que resume muito bem. Futebol, ele é importante, ele é fundamental para muita gente, mas se você for analisar que a importância de outras coisas estão talvez superiores, eu entendo dessa maneira. Posso estar errado no meu ponto de vista. Qual é a diferença entre uma informação política e uma informação esportiva? É uma informação. Se você tem capacidade e ética para conduzir uma informação esportiva, por que você não teria para conduzir uma informação política? O Armando Nogueira, alguém aqui se lembra do Armando Nogueira? E os textos do Armando Nogueira? Será que ele escrevia menos por falar de futebol que pessoas que estão ligadas à política e economia? Eu sou um jornalista formado com MTB, com graduação. Será que se eu não for conduzido para a política, eu também não vou tratar os assuntos relacionados à política da mesma forma? Isso é um preconceito bobo. É um preconceito ridículo.
Tem muitos que falam... Agora, opinião, cada um tem a sua. Se a gente perguntar sobre economia e política para cada um de vocês, talvez cada um aqui tenha uma opinião diferente. Opinião, cada um tem a sua. Agora, a forma como você conduz o processo, todos são iguais, se são capacitados. Boa tarde. Meu nome é Sérgio, né? Sou aluno também aqui do Raoni Pacheco, faço locução esportiva com ele, acompanho o trabalho de vocês. É uma honra estar aqui, poder fazer uma pergunta para vocês. O que eu gostaria de perguntar é no sentido, tanto no em campo, como o Oswaldo já deu até, como iniciou, na locução. Um exemplo, se vocês precisam chegar cedo, um jogo Brasil e Rússia, o nome daqueles jogadores, enfim, você tem que decorar as posições, nomes de jogadores, tanto vocês no campo como locutor. Gostaria que vocês comentassem. E a primeira vez em campo, aquela adrenalina, o coração, o primeiro jogo oficial de vocês lá embaixo. Bom, deixa eu... você quis dizer para decorar, né? Os nomes. Pô, é complicado e não é. Para a gente que está acostumado, acaba ficando tudo mais fácil, a gente anota, né, as escalações com a numeração do jogador e é uma coisa quase que automática. Uma vez um garçom me fez essa pergunta no restaurante. Ele falou, cara, eu fico pensando, como é que você consegue falar o nome de todos os jogadores e tal, e não se enrolar, e a gente acompanha e vê que é aquilo mesmo e tal. Como é que você consegue isso? Eu falei para ele assim, puta, cara, eu fico encafifado. Como é que você consegue pegar uma bandeja cheia de copo, de garrafa e sair e não cai, cara? Se eu for fazer isso, não saio do lugar. É mais ou menos isso, é a prática. Olha, isso é mais complicado para locutor, eles que se virem, entendeu? Eu ainda consigo tirar um pouquinho na experiência. Eu consigo decorar rapidamente para dar a escalação, mas vamos supor que tem lá uma jogada e ele joga para mim lá embaixo para eu conseguir dar um detalhe. Então ele vai para fora! Pois é, tinha um companheiro do lado, ele não levantou a cabeça, a bola foi para fora, 1-0 Brasil. Eu não falei o nome do jogador. Se vira. Entendeu? Então eu consigo ainda tirar na experiência, isso é muito mais preocupante para o jogador, para o narrador. A gente, claro, precisa saber os atletas, né? E na hora de uma substituição você falar o nome, a numeração corretamente, porque a gente, na verdade, lá embaixo, a gente dá um respaldo, né, para o locutor, né? Nossa função é respaldá-lo. Então, quando ele precisa de um respiro, quando ele precisa de uma ajuda, ou quando a gente pode ilustrar, não só com a oratória, com a comunicação, mas com muita informação, porque a função do repórter é informar. E quando a gente consegue ilustrar bastante a transmissão com as informações, mas isso daí é... problema seu, Marcel. Isso que o Drago falou é fundamental. Manual básico de qualquer repórter, mas básico, nunca cometam esse erro, que eu já cometi e fui orientado sobre isso. Nunca repitam o que o narrador falou. Eu tenho um problema que é gostoso na minha vida, que é fazer uma transição com o José Silvério, que pra mim, velho, na boa, você fala o nome do cara, se arrepia. Né? Nada bichístico aqui, nada contra também, mas é uma coisa que eu tô falando que você ouve o cara desde moleque, você entendeu? José Silvério. E é um cara que assim, passou uma pomba, dominou o time do Palmeiras, levantou, agora passou um avião. O cara faz todos os detalhes do mundo. O cara tá narrando o jogo, você fala, isso aqui ele não vai falar. Ele pega e fala. Esse aqui ele não vai desse detalhe. Ele fala, a torcida fez a torcida fez aí, Capelanes. Eu falei, Silvério, 1-0. Vou falar o quê? Já falou tudo. Entendeu? Você fica assim. Então é um exercício diário, você não... Cara, chato, porque é ser narrador, comentarista, repórter. Ontem mesmo, no jogo do Corinthians, eu tava lá na meta, eu tava com uma visão privilegiada na frente do pênalti que o Bruno Henrique cometeu no Guilherme Arana. Cara, ele fez um resumo inteiro. Eu falei, o que eu vou falar? Ele falou que ele falou assim, foi tão pênalti, Capelanes, que na hora que ele pegou, ficou um buraco no campo. Eu falei, era o meu detalhe, eu ia falar do buraco no campo, você falou do meu lugar. Você entendeu? Então você tem que, fazer alguma coisa para não repetir informação e para dar esse respaldo que o Ivan Drago falou. E só respondendo sua pergunta sobre essa ansiedade de primeiro jogo, o meu foi em 2014, Santos e Londrina, segunda fase da Copa do Brasil.
E foi... Você ouviu? Coitado. Mas eu acho que eu ensurdeci muita gente, porque eu entrei numa adrenalina tão... Eu tava tão paranoico que assim, eu fui pra Vila Belmiro com o Maia, que é um narrador espetacular, uma pessoa brilhante, e a gente tava dirigindo e eu tava lá, em choque, né? Falei, fazer a primeira transição na Rádio Bandeirantes, meu Deus do céu, pingava, eu suava, eu falei, cara, o que vai ser isso aqui? E aí, assim, você vai pro jogo e eu nunca tinha, visto algo semelhante a um equipamento. Você põe o fone, você tem o retorno, você tem o microfone que não pode molhar, que os operadores falam, se molhar isso aqui, você que vai pagar. Então você já fica, né? Aí você fala, meu Deus, é tanta informação, é o botão para regular o áudio, é o fone, é a torcida, os caras cuspindo, te xingando, e você, mano do céu, o que tá acontecendo? E aí, abriu a jornada, aquela musiquinha da Rádio Bandeirantes, aí eu falei, o cara vai me chamar, eu quero morrer, quero sair daqui. E aí, vamos lá, primeiro destaque da equipe de Londrina, alô João Paulo Capelanes, boa noite, Capê. Eu entrei gritando. Boa noite, Zé Maia, abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes, o time do Londrina aqui. E não respirei, eu fui num tiro. E aí, foi pro intervalo, e aí ele me chamou na linha. Capelanes, muito legal, o ritmo tá bom, mas respira, cara, calma. Aí eu fazia a meta, e eu lembro que o chefe, a Esther, que é minha namorada, ela trabalha na Rádio Trânsito, e o chefe dela é um grande fanático da Rádio Bandeirantes, e ele vivia me mandando mensagem, até hoje ele manda uns WhatsApps, naquele tempo, Capê, respira, Capê, mais devagar, Capê, você tá mais rápido que o Maia, você tá praticamente narrando o jogo, e que você tá naquela adrenalina, e depois você vai dosando, né? Eu sinceramente, eu não me lembro a primeira transmissão que eu fiz. Na verdade eu lembro, foi um jogo do Corinthians no Pacaembu, não me lembro, eu estava fazendo visitante e eu estava com tanto medo de gaguejar, porque eu sempre ficava ouvindo os caras não gaguejam, como é que eles conseguem falar tão certinho e eles não gaguejam? Então eu escrevi tudo, todos os meus destaques. Ele vai me pedir um destaque e tal, são 3 destaques e tal, então eu anotei lá. Bom, o Corinthians, o Atlético, Aí teve uma hora que ele me perguntou, e eu tava com tanto medo de não gaguejar e tal, que ele me perguntou qualquer coisa e eu li o que tava escrito. Então, tipo assim, quanto vai ser o público aí? O Corinthians veio com 6 jogadores que não participaram do último jogo, aí o coordenador entra na linha... Ele perguntou banana e você respondeu mexerica. O que tá acontecendo aí? Cara, é muita pressão. Porque, cara, você precisa se preocupar com a informação, você precisa se preocupar com a forma como você vai se comunicar. E se eu solto um agente fomos, velho? Mas tem Pelo amor também... de Deus, cara. Tem também o lado legal da coisa, como, por exemplo, Fiore Giliotti e Roberto Silva, o Olho Vivo, os 2 já falecidos, infelizmente... O Fiore transmitindo um jogo e teve um problema lá, uma tremenda confusão, corre para cá, segura de lá. E o Roberto Silva, ele falava meio anasalado. Aqui, Fiore? Ele falava mais ou menos assim. Aí o Fiore fala assim, torcida brasileira, que coisa horrível. É um corre-corre, empurra-empurra. O que houve aí, Olho Vivo? Houve a Rádio Bandeirantes, Fiore. E locutor, geralmente, tá lá para atrapalhar, muitas vezes, o repórter, né? Ivan, sobrou cartão. Onde esse porra viu cartão? Daqui a pouco a gente informa, né? Aí você passa por mal informado, não tá prestando atenção no jogo. Que raio de cartão ele viu? Tem também aquela, né? Que o narrador tá lá, lá vai o Corinthians, para o jogo, paralisado o jogo, o que houve e tal. Aí o repórter fala, cachorro em campo. Aí o locutor fala, no lugar de quem? Vocês querem saber? Bom, já que a gente tá contando groselha, vamos contar, né, de começo de carreira, né? Cara, eu sou um cara muito desligado. Aí eu era produtor e o Neto tava trabalhando na rádio. Aí ele queria que a gente pegasse algumas personalidades para poder fazer vinhetas pro programa dele. Pessoas fora do futebol. Então você liga lá pra... Elba Ramalho. Neto, parabéns pelo programa, tal. Putz, eu fui fazer a M3 pontinhos. Como é que chama o cara, Marcel, que eu liguei? Esqueci o nome dele agora. Que o cara tinha morrido. Você ligou pro Pedro de Lara. Pedro de Lara. A casa do Pedro de Lara.
A mulher do Pedro Lara atende. Liguei falei assim, E ó. o nosso produtor. Eu falei assim, eu sou produtor, meu nome é Ivan, eu sou produtor da Rádio Transamérica. Gostaria de falar com o seu Pedro. Ela respondeu assim, olha, o senhor chegou atrasado 6 meses, ele morreu. Você vai cometer gafe pra caramba. E essa foi verdade, hein? É verdade isso, eu conto sem problema nenhum, é verdade. Não, pelo menos tava fora do ar, pelo menos. Né? Eu coloquei uma entrevista Fala com com o o seu nome Pedro, ao né? contrário ao vivo no programa. Só isso que eu fiz. Por exemplo, eu queria colocar o Ivan Drago e aí eu coloquei o Ivan Lins. Aí, ô Ivan, tudo bem? Era o Ivan Lins, eu achei que fosse o Drago. Ô, tudo bem, aqui é da Rádio Bandeirantes. Pô, o Milton Neves está no estúdio, queria bater um papo com você, pode ser? Pô, vamos lá, que honra, obrigado, pluguei. Tá na 2, né, que você coloca na híbrida. Aí eu falei, Milton, ele, você é bom, vamos lá então, agora, não sei o que, 3 horas e 40 minutos, em contato conosco na Rádio Bandeirantes, o Ivan Drago, prazer, Ivan. Aí o cara... Ô Milton, boa noite. Aí o Milton fez assim, né? Já regalou o olho. Aí eu falei, mano do céu. Aí eu olhei a agenda, tava lá. Puta, aí foi mal. Aí o Milton ainda fez uns 15 minutos, que ele falou de todos os mercados, restaurantes da cidade, manda um abraço pro povo da cidade inteira. Então ainda conseguiu consertar. Mas assim, não pode, tem que checar, né? Mas é uma das gafas que a gente passa. E comigo aconteceu, isso é verídico, né? Decisão da Copa de 94, o Brasil foi campeão contra a Itália. Então, terminou o jogo e eu fazendo aquela festa toda, né? Brasil, tetracampeão do mundo. Nesse momento, Dunga, levanta a taça, traz aqui, estamos próximo dela. A taça que todo brasileiro gostaria de pôr a mão. Tá aqui. Aí o produtor falava no meu ouvido, Maciel, Itamar. O Itamar está na linha. E eu falando, e eu ouvia, mas não sabia. Aí eu comecei a pensar, Itamar tem um centroavante que jogou no Guarani, que foi do Marília. Eu imaginei assim, algum jogador de futebol, algum cara, né, do meio, para falar da vitória do Brasil. E ele repetia, o Itamar está na linha. Aí eu falei, continuei falando, aí eu dei uma dica para ele, tipo assim, o Itamar já vai estar em contato quando... Aí ele falou, é o presidente da República, o presidente do Brasil. Era o Itamar. Aí eu, estamos recebendo, Sua Excelência, o presidente da República, Itamar Franco, ao vivo, direto de Brasília. Não, eu falei, aí, presidente, tudo bem? Ele falou, tudo bem, Maciel, estou aqui também, comemorando. Eu falei, o senhor está em Brasília ou em Juiz de Fora? Porque ele morava em Juiz de Fora. Ele falou, não, estou aqui em Brasília, e também, como você acabou de dizer aí, gostaria de pôr a mão nessa taça e não sei o que lá. Pô, o senhor estava ouvindo, presidente? Ele falou, estava ouvindo você falar. Eu falei, que beleza. Entendeu? Aconteceu isso, né? O cara vai, Itamar, eu falava, eu não lembrava que, né? Itamar. O cara tinha que falar, o presidente aí. Eu ficava procurando algum Itamar. Eu falei, o Itamar eu conheço o centroavante do Guarani. Eu uma vez fui fazer a Portuguesa e tinha o vice e o diretor. Aí eu fui no vice, mas eu citei no ar o nome do diretor. Mas eu estava entrevistando o vice. Aí ele falava assim para mim, mas respondia as minhas perguntas. Mas ele fazia assim. E respondia as minhas perguntas. Aí na última pergunta, que o cara que estava apresentando queria fazer e eu ia repassar para ele, ele virou. Aí eu falei assim, agora já virou vice. Termina desse jeito aí, não vamos falar nada. E a grande bancada minha, como repórter, iniciando a carreira, lá em Tupã ainda, antes até de ser narrador, eu também fiz minhas reportagens, né? Aí, certo dia, foi lá para Tupã para inspecionar aquela região, teve em Tupã, em Marília, o Matarazzo, Hermelino Matarazzo. Um cara fantástico, e depois eu até convivi com ele aqui, depois que eu vim para São Paulo, mas até então não conhecia, né? Só sabia que ele era o dono das indústrias Matarazzo e tal. Eles iam instalar um supermercado lá. Então, a cidade ficou, né? Uma cidade pequena, olha, vem aí o senhor Hermelino Matarazzo, você é o repórter, vai lá, tal, no aeroporto pequenininho. Aí ele desembarca, né, para o jatinho lá, e desce uns 4, 5 caras, tal, e ele no meio. Aí eu não tive dúvida, estou aqui, chegando aqui, doutor Hermelino Matarazzo, aí deu uma olhada, desce um cara de paletó, gravata, tal, outro também bem arrumado, e um cara largadão, assim, sem sapato sem meia, camisa para fora, bem relaxado mesmo. Aí eu fui no cara de paletó, falei, aqui o doutor Hermelino Matarazzo, tal, ele falou, é ele, é ele. Aí eu parei, mas não é possível, o cara nessa draga aí é o Matarazzo. E aí aconteceu isso também, acontece.
Enfim, gente. Bom, boa tarde a todos vocês. Eu queria fazer umas perguntas para o Maciel, tanto para vocês dois. Maciel, sou seu conterrâneo lá de Marília. Ô, Bela, gente boa, hein? Hoje eu faço participação na equipe de esportes da Rádio 950, lá da cidade. Para você, eu queria saber, assim, ser narrador é só dom, é só talento, ou uma pessoa que ela pode aprender, ela pode buscar as técnicas necessárias? E tanto para o Ivan quanto para o Capelanes, eu queria perguntar o seguinte... hoje o rádio, ele, querendo ou não, ele faz muito off-tube, né? Que é assistir o jogo pela televisão e você fazer a reportagem. Como que o repórter ele trabalha dessa forma? Nas entrevistas, também, principalmente entrevista coletiva, como que ele tem que se posicionar nesse momento? Porque ele não tá vendo ali, ele está vendo pela TV, ele não está conseguindo sentir aquilo que está acontecendo. Como que é se portar nesses momentos? Bom, começando então pelo se é só talento ou se pode aprender, eu costumo dizer o seguinte, que primeiro de tudo, vocação. O camarada tem que ter vocação para ser, especificamente, narrador de futebol, para ser locutor esportivo. E, claro, que tem que aprender também, né? Isso tudo faz parte. Mas é muito mais fácil quem tem a vocação aprender do que quem não tem a vocação, que quer apenas, assim, mas não tem a vocação. Eu já falei isso, inclusive, em faculdade, né? Faculdade de jornalismo, que os camaradas normalmente entram nessa faculdade com aquela ilusão, bom, eu vou estudar jornalismo porque eu quero ser o Fiore Giliotta, eu quero ser um Osmar Santos. Bobagem. Primeiro tem que saber se tem vocação para isso, se tem talento para isso. Aí sim, claro, a faculdade ajuda, mas só a faculdade, se o cara não tiver talento, não tem jeito. E o maior exemplo foi aquele que eu falei no começo, do Hélio Ribeiro, que era um gênio, esse era gênio, ele sabia tudo dele. E ele tentou e não conseguiu ser narrador esportivo, porque ele não tinha essa vocação. Olha, sobre fazer reportagem no off-tube, né? Cara, eu não minto. Eu não passo recibo. Então, assim, emoção é a mesma que o locutor está passando. Se ele consegue desenvolver um pouquinho mais, claro que ele não vai desenvolver a mesma coisa como se ele estivesse no estádio, eu vou no pique dele. O grande segredo do repórter é ir no pique do locutor. Se o narrador estiver lá em cima, você tem que acompanhar ele. Não dá para o narrador estar com um pique lá em cima e você entrar parecendo que está morrendo. Então, assim, eu vou na dele. Com relação às entrevistas, não tem entrevista. Você passa a informação e entrega para o locutor. Não minta. Não passe recibo. Tem entrevista? Ótimo. Não tem entrevista? Passa para o próximo. Idem. Faço a mesma coisa que o Drago. E além do mais, por exemplo, na Rádio Bandeirantes tem o terceiro tempo. Quando a gente faz a partida, por exemplo, tem dois detalhes. O primeiro, quando é um tubo, como a gente costuma falar, né? Off-tube, que na quarta-feira teve o jogo Barcelona de Guayaquil contra Barcelona do Equador contra o Palmeiras, né? Você não tinha som ambiente do estádio. Logo fica aquele som mentiroso, né? Fica aquela trilhazinha, aquela torcida, que é mentira, né? Óbvio, falso, mas tem que ter alguma coisa, senão fica uma jornada morta. Antes isso do que nada. E aí você, concorda com o Ivan, você tem que ir no ritmo do narrador. O narrador consegue, tá lá, não tá, você vai junto porque você tem que estar, focado na jornada. Quando tem o terceiro tempo, por exemplo, no meu caso, eu já falei com o meu chefe, eu não chamo coletiva. Para mim, isso é uma opinião minha e é uma maneira que eu lido. A maior vergonha para um repórter é não perguntar. Claro que é melhor você ficar calado do que você fazer uma pergunta idiota na coletiva, né? Como já aconteceu. Achei que estava com uma pergunta super boa, né? E outra coisa, vamos falar a verdade, que negócio de pergunta, e aí, o resultado foi justo da partida? E aí, o que você pode fazer de análise? Entendeu? Não, isso aí é tipo de coisa, você tem que sempre procurar fazer... início, né? Exatamente. Você vai abrir a coletiva, você não vai abrir com uma porrada. Ó, você fez só cagada hoje? Não. Se você vai abrir, exatamente, abrir a coletiva e falar assim, por que você colocou fulano, não sei o quê? Gostaria que você analisasse a partida e você me permite mais... Você me permite, né? O Ferretti me permite, você depois vai e já chega na sola. Você entendeu? Mas nunca de maneira pejorativa, mas vai com uma pergunta bacana para que possa render, sabe? Porque as pessoas ouvem. As pessoas que estão na coletiva, não é uma simples coletiva. O cara da televisão está transmitindo, sabe? O cara do rádio, o cara que vai escrever depois nos principais portais. Então é uma coisa bacana. Só em relação à entrevista, como por exemplo no terceiro tempo, eu não chamo. Acabou o jogo, vai o Capriotti ou o Milton Neves. E aí, Capelanes? Aí eu passo para eles abrem o programa, aí o Cuca tá falando. Eu não chamo. Primeiro que a gente não tá lá. Segundo que a gente faz? A gente grava a coletiva para depois chamar, só que eu não chamo.
eu não chamo. Já falei para eles porque eu não acho bacana. Porque eu deixo bem claro, sabe, para quem está escutando, que seja legal o apresentador falar: Capelanes, o Cuca falou agora há pouco, né? Pois é. Então vamos lá. Aí depois a gente faz um debate em cima da entrevista coletiva. Porque para quem, sei lá, tá ouvindo e não tem tanta relação com o rádio, falar: pô, que repórter idiota, não fez uma pergunta pro Cuca, perdeu por 1-0, por quê? Pô, não tô lá. Então, tentar deixar bem Verdade. claro. Os caras te chamam na rede social de pipoqueiro. Pipocou na entrevista? Nem tô lá, irmão. Pior que é verdade. Oi. Boa tarde, eu sou Marcos, né? Capelanes, a gente já se conhece há uns 4 anos já. Sou de Rancharia, terra do Orlando Duarte, Ferreira Martins. Queria fazer 2 perguntas, uma para o Maciel, a questão da prática da narração esportiva, né? Porque você tem que começar, de alguma forma você tem que começar, e ninguém nasce sabendo das coisas, mas você tem que praticar, você tem que... Eu queria saber qual é a tática, qual a estratégia que você usava para praticar essa narração, né? E eu acompanho muito o Ivan, o Capelanes também, inclusive estava ouvindo o jogo do Santos aquele dia, estava em São Bernardo. Eu acho que um dos trabalhos mais difíceis que tem na reportagem é a busca da informação, não é? E a busca, porque a informação tem que ser verdadeira, não é? Mentir é uma coisa que não cabe no jornalismo, não é? E quando você está cobrindo um clube, você está pelos corredores, está indo atrás da informação, tem muita coisa que chega no seu ouvido. Como é que você depura tudo isso, entendeu? Porque às vezes o repórter, se ele não tomar cuidado, ele pode se tornar a ferramenta de alguém, pode ser usado por alguém, como um trampolim. Chega um empresário, chega um dirigente, porque você sabe, né, principalmente no futebol, essa briga política está muito grande, né? Você tem um jogo de vaidades muito grande, então a gente também tem que tomar cuidado para não ser usado de uma certa forma, né? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Para praticar não tem outro jeito, né? Primeiro, você tem que ter vontade, saber o que quer e ir treinando, né? Como eu já falei no início, comecei gravando, gravando. Eu bizarramente uma vez treinei narrando videogame, FIFA. E aí, deu bem? Nossa. Não. Certeza. A Juliana me mandou cozinhar. E aí, à medida que o tempo vai passando, você vai ganhando cancha, né, como se diz. Aí você vai tendo as técnicas, vai tendo o chamado jogo de cintura. E vou dizer uma coisa para você, até hoje, quando eu ouço, eu pego, por exemplo, uma transmissão minha, de um gol e ouço, cara, tem vezes que eu fico chateado. Eu ouço e falo, puta, eu devia ter feito assim, entendeu? Eu acho que eu não fiz do jeito que deveria. Acontece isso. Então, até hoje, eu ouço e acabo achando alguma coisa que deveria corrigir. Isso vale para a próxima. Entendeu? Então, na próxima situação que acontecer aquilo que aconteceu num determinado gol, eu já falo, eu tenho que ser diferente daquilo, entendeu? Então, é isso, é só questão da prática tal, e do tempo, né? O tempo vai ajustando. Quer iniciar, Capê? Vai lá. Eu só queria deixar claro também, o Ivan tem mais experiência que eu em relação a isso, mas eu vou deixar claro que eu já fui usado, sim. Foi uma pergunta que pouca gente sabe que isso acontece. Você, obviamente, para apurar informação, você vai em diversas frentes. Eu vou dar 2 exemplos. Um primeiro agora. Eu, obviamente, estou fazendo agora a cobertura do Santos na Rádio Bandeirantes. Não consigo ir até o CT Rei Pelé, por exemplo, que eu tenho os outros afazeres na rádio, mas na falta de um setorista, né, que nós falamos há pouco no começo na abertura aqui, a gente, por exemplo, eu não vou para o CT, eu não vou para a atividade. Então já fica mais difícil de apurar a informação. Só que você, obviamente, já que você não está no treino, você vai atrás de outras frentes. E aí eu fui atrás de uma frente, e eu tenho uma boa relação, acredito que também o Ivan, os outros repórteres também, com alguns diretores, o presidente do Santos. E aí chega, vai a informação, eu consegui uma que o Thiago Maia daqui 15 dias vai assinar com o PSG. Dei na rádio, né? Falei... E agora não é que eu fico na torcida para que isso aconteça, só que você fica com o olho aberto para ver se vai acontecer, para quem te falou. E quem falou foi um cara que assim não tem como ter mentido, entendeu? E porque quer negociação, porque já deixou claro, já mostrou o papel. Então você fica no aguardo. E até estava no meu celular aqui para mostrar para vocês, e agora falo abertamente que não tem nenhum problema. Mas, por exemplo, no meu começo de Rádio Bandeirantes ainda, 2015, aquela negociação do Dudu, saindo do Grêmio, indo para o Corinthians ou para o Palmeiras, para o São Paulo, que foi o negócio do chapéu. Olha o balão que eu tomei. Moleque, né? Vontade da informação, querer dar o furo, não sei o quê. Aí eu peguei e consegui o telefone do Giba Brasil, que é o pai do Dudu, empresário dele, né?
E aí eu consegui o telefone dele com um amigo lá de Porto Alegre, fiquei em cima, mandei. Aí eu mandei uma mensagem para ele, desculpa atrapalhar, poderemos gravar apenas essa resposta para ver se ele vai liberar pelo Dínamo e tal. Aí ele, estou em uma reunião, João, só parei para dar uma atenção para você, irmão, porque eu estava devendo uma atenção para você, um abraço. Aí eu, obrigado mais uma vez e desculpa atrapalhar. 6 de janeiro de 2015, vê que eu não estou mentindo. João, fechamos com o Corinthians. Aí eu, muito obrigado pela informação. E ainda mandei depois, saberia me dizer quanto tempo de contrato com o Corinthians? Ele não respondeu mais. Meu, peguei e fui pro ar. Programa do Zé Paulo de Andrade, Pulo do Gato, de manhã. Peguei e fui. Zé, tem uma informação, meu, primeira mão, pai. Ele, pois não. Dudu é o novo jogador do Corinthians. Aí portal, aí não sei o quê, aí chefia ligou. Eu falei, não, tá aqui, não sei o que, os caras, beleza. Isso foi numa sexta. Domingo de manhã, fechou com o Palmeiras. Tomou o chapéu. Tomei o chapéu. Fechou com o Palmeiras. E aí eu falei assim, e agora? Fui falar com o meu chefe, né? Falei, meu, tô preocupadaço. Mas calma, porque neste exato momento em que ele fecha com o Corinthians, eu recebo, não banque que ele fecha com o Corinthians, porque o São Paulo vai tentar cobrir a oferta. Lembra? Então ele sai do Corinthians, ele vai para o São Paulo e termina no Palmeiras. Então assim, e tudo isso por quê? Nossa, é tão complexo isso, cara. Por quê? Porque o cara que está negociando, ele também tem um interesse que vaze a informação que um outro clube esteja para que o cara imediatamente suba a oferta. É lei de mercado, isso. Entendeu? Então a gente é usado pra caceta. Cara, é o seguinte, eu tô há 6, 7 anos no São Paulo. E você precisa usar bastante a sua experiência e, acima de tudo, a sua sensibilidade para saber com quem você está lidando. Eu particularmente conduzo da seguinte forma: eu não sou cobrado por notícia. É claro que você eleva o seu nível e você ganha know-how quando você consegue os furos de reportagem, mas você não vai conseguir sempre. E é bom que você tenha isso com você. Você não vai acertar todas e não vai errar todas. Eu, particularmente, prefiro, quando eu for dar uma informação, ela tem que se concretizar. Porque eu prefiro muito mais assim, ó, ele não dá sempre, mas quando ele dá, pode correr atrás que vai fechar, ou vai dar certo. Isso é com o tempo. Depende muito do contexto em que você está envolvido, depende muito do clube que você está envolvido. Por exemplo, o São Paulo agora passa por uma situação bastante delicada, então existem pessoas de um lado querendo derrubar as outras, então elas usam você para tentar jogar determinadas situações, para que isso ganhe uma repercussão maior, para que o torcedor inflame. Então, assim, você precisa ter muita sensibilidade, e eu acho que só a experiência vai te dar sensibilidade suficiente para você conduzir essas situações. Existem aquelas informações mais babaquinhas, mas existem informações que mexem muito com o contexto. Então, claro, você precisa ter sempre uma pessoa de confiança lá dentro que você possa ligar para essa pessoa para tirar as suas dúvidas. Por mais que ela não fale a verdade, vamos supor assim, ó, eu recebi aqui a informação que o Neymar vai jogar no São Paulo. O cara fala assim, ó, eu acho que quem te falou aí, esquece, não vai rolar não. Ou tem gente que fala o seguinte, ó, não vai por esse caminho, vai por outro. E aí você consegue chegar onde você quer. Cara, é bem complexo isso. É bem difícil, assim, lidar com informação. Eu acho que você tem que ter muita responsabilidade. Não assim, que nem, tipo, Capelanes... Porque se o Dodô não acertou e ele não inventou uma notícia, passaram para ele, então, não vai mudar muita coisa. Agora, existem informações do tipo assim, ó... O Cueva se negou a jogar contra o Santos. Quem vai bancar uma coisa dessa? Você tá mexendo com o Cueva, a torcida vai pegar no pé dele, o cara tem família, as pessoas que estão trabalhando lá dentro vão te ver com outros olhos, se não for verdade. Se for verdade, dane-se. Só que quem vai comprovar isso? O clube? Vai te dar isso de mão beijada? O próprio jogador vai entrar e vai falar assim, ó, eu ouvi o Ivan dizer que eu não me recusei, e é verdade, eu me recusei, ele não vai fazer isso. Então é muito difícil você comprovar esse tipo de situação. Então é muito difícil você bancar determinadas situações, entendeu?
Então, você precisa ter muita sensibilidade, só com muita experiência e sabendo o contexto em que você está inserido para você conseguir errar menos. Você vai errar? Com certeza, fique tranquilo. E um último detalhe também, coisa rápida sobre a novela Diego Souza, que eu tenho certeza que todo mundo ficou de saco cheio por aqui. Em 2015, eu estava na Arena Corinthians naquele jogo que foi 4-3 por Corinthians contra o Sport, que o Sport reclamou barbaridade, que foi roubado, caramba. E aí, na época, o diretor não era nem diretor de futebol. Hoje, o presidente do Sport, o Arnaldo Barros, ele era diretor, mas era assim, dirigente encostado lá, que estava lá, queria falar, e aí eu lembro que pouquíssimas rádios foram conversar com ele queria meter a boca na arbitragem. Eu lembro que eu dei uma atenção especial, até porque eu estava cobrindo o esporte, eu falei, pô, não tem ninguém para falar do esporte aqui, vou pôr esse cara mesmo para falar. E aí fiquei com uma boa relação com ele, o WhatsApp direto, chega informação lá, ele passa, deu uma coisa bacana. No dia que estourou esse negócio de Diego Souza, qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Vou no presidente do esporte. Fui com os 2 pés no peito, falei, Arnaldo, você não vai me dar balão, velho, ele vai sair? Gravei com ele, pus no ar. Capelanes, ele não vai sair, cara, pode pagar multa rescisória, o Sport não vai aceitar, né, aquele sotacão mais puxado. Eu falei, cara, você garante? Garanto. Fui pro ar e garanti. Eu fui. Mas aí ele tem um respaldo, né, que é a palavra do cara. Isso. Então ele botou na boca do cara, não é mais você que tá dando a informação, é o presidente. Mas aí qual que é o problema agora? Porque hoje em dia é muito delicado, principalmente rede social. Eu sou um cara que há pouco, criei o Twitter, depois de muita gente falar, pô, é legal, você divulga, você capta informação, é dinâmico. Você publica hoje em dia uma coisa, as pessoas, não vou generalizar, mas boa parte das pessoas tende a não entender o que você falou, a interpretar de uma maneira equivocada. Essa situação do Diego Souza, quando eu publiquei, informação que recebia pouco, não dá, você tem poucos caracteres, entendeu? Informação, conversei há pouco com o presidente, ele cravou, Diego Souza fica no esporte. Tive quase 3 bilhões de retweets, nego me chamando de mentiroso, não, porque ele vai pro Palmeiras, você tá gorando, você tá contra, você entendeu? Aí você fala assim, cara, tô tentando pegar informação, falei com o cara, você que tá ouvindo rádio, você não tem o contato que eu tenho, eu consegui, tô passando para você. Só que o que acontece? Depois que você publica esse tipo de coisa, eu não sei se é porque é início da minha carreira também, não tenho nem 3 anos de formado em jornalismo esportivo, eu torço para que concretize a informação. E querendo ou não, eu fiquei feliz porque não deu, sabe, que ele acabou ficando por lá. Você entendeu? Porque se ele vai para Palmeiras, os caras vão pegar aquele tweet que eu publiquei e vão falar, tá vendo? Esse cara não tem credibilidade, é mentiroso. E é difícil depois você controlar a situação. Vocês nunca vão me ver, por exemplo, dando informação sobre falecimento. A não ser que o cara esteja na minha frente e receber um tiro aqui. Eu, ainda vou esperar os bombeiros chegarem, o resgate, para saber se ele realmente morreu. É uma coisa que eu não faço a menor questão. Não faço a menor questão. Pô, acabei de receber informação que o Pelé faleceu. Pô, é o Pelé, vai ser a puta notícia. Ah, não faço a menor questão. Porque aí depois o cara aparece andando aí, Deus me livre. Pô, aí você fala que o cara é dono do sítio, ele fala que não é, pô. Não é dono do o triplex do meu Pinheiro, aí, pô. Aí é ruim, hein? Boa tarde. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que é uma honra estar participando dessa palestra. Acompanho vocês aí na Transamérica há muitos anos já e estou bem feliz de estar aqui. Meu nome é Thiago. Eu tenho 2 perguntas, uma para os dois direcionar... as duas para os dois, na verdade. A primeira a gente sabe que há muito tempo todas as pessoas falam que a cada mudança as pessoas falam que o rádio vai morrer. Porque chegou rede social, o rádio vai morrer. Porque mudou a tecnologia, o rádio vai morrer. E o rádio continua aí firme e forte se adaptando. Mas, na minha percepção, a única coisa que mudou peculiaridades desde quando nasceu foi a narração esportiva, né? A essência continua a mesma. Então, eu queria saber de vocês a opinião de vocês, o que vocês acham que faz a narração esportiva ser, tendo com poucas mudanças de acordo com o tempo, de acordo com o que o dia a dia determina de mudanças, por que a narração esportiva ela continua praticamente a mesma na sua essência e por que ela é considerada tão importante ainda no mundo da comunicação? E a segunda pergunta é lógico que, apesar de vocês serem profissionais, vocês têm o time de vocês do coração, né? E o Milton Neves até brinca lá no programa dele, falando o time do coração de todo mundo, o Neto também. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia da imprensa esportiva, para torcedores que já sabem o time que vocês torcem
e torcedores que acham que sabem o time que vocês torcem. Porque, por exemplo, Kleber Machado passou por uma situação no ano passado, se eu não me engano. A equipe da Globo, na verdade, ela não pôde fazer o jogo direto do Allianz, porque a torcida do Palmeiras impediu a entrada deles, alegando que eles são corintianos. Né? Isso foi o que surgiu ali por trás. Então eu queria saber de vocês essas duas coisas. Com relação à primeira, eu vou responder rapidamente, de forma até simples. Tá? O rádio ele vai perder sempre para a imagem, mas a emoção do rádio você não vai encontrar na televisão. Quantas pessoas aqui assinam o pay-per-view? Levante a mão. Acho que não temos aqui 50%, certo? Então é por isso que o rádio não vai morrer. Não, e eu vou resumir mais ainda. Tem um monte de gente que matou o rádio que já morreu. E o rádio continua vivo. E vai morrer muita gente que está querendo matar o rádio e o rádio vai continuar vivo. E acho que tem muito a ver com gosto também. Quem aqui gosta do Kleber Machado? Não são todos. Então tem muita gente que desliga o volume da TV, né? Abaixa o volume da TV e opta por... ou vai assistir um outro canal. Então é uma questão de gosto, tá? Então eu acho que tem muito a ver com a parte social, né? Que hoje é o poder aquisitivo da nossa sociedade. Nem todos hoje têm poder para comprar o pay-per-view, e acho que tem muito de gosto também. Tem gente que prefere uma situação mais calma, não liga muito pro que o cara lá tá falando, tem outros que preferem uma coisa com mais emoção, tal, principalmente se o time tá bem ou tá mal, enfim. Agora, a outra com... com o time, cara, é o seguinte, eu já uma vez eu pensei que não era para divulgar o time com medo de apanhar. É verdade isso. Depois eu comecei com as redes sociais e entender que se você falar o seu time, é aí mesmo que eles não vão compreender um catso do que você está falando. Porque aí você vai falar do São Paulo, mas ele sabe que você torce pro Corinthians, ele vai achar que... não, ele está falando mal porque... né? E se está falando bem é para fazer média. Então, sabe que você não fala nada. Eu prefiro não falar nada, apesar que já muita gente sabe. Mas não vai sair da minha boca. Eu acabei falando já, até porque o meu time é praticamente inexistente no cenário do futebol brasileiro, que é o Atlético Paranaense. Né? As pessoas falam, mentira, mentiroso! Cara, eu juro, pior que eu torço pra esse time, é verdade, não é migué. E assim, é muito fácil você falar quando você não tá na situação, né? Mas talvez se eu fosse corintiano, ou palmeirense, ou flamenguista, eu pensaria, me conhecendo talvez, que eu sou meio fio desencapado, eu falaria. Você entendeu? Porque eu tenho, sabe, como referência alguns jornalistas que são abertamente torcedores, mas que não torcem na área. Vide Mauro Betting. Mauro Betting, palmeirense, assumido, doente. Mauro Betting vai morrer qualquer dia assistindo o jogo do Palmeiras. Vai morrer, ele vai infartar, tô falando sério, vai infartar. Você fica do lado do Mauro, assim, sabe? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com ele na Rádio Bandeirantes, um baita de um cara, gente boa, Mauro Betting é espetacular. E é um cara que entrou no ar, tá no vídeo, tá escrevendo, é imparcial. Eu acho que se você divulga, eu sou flamenguista, corintiano, palmeirense, claro que as pessoas são meio doidas. As pessoas não conseguem diferenciar. Por isso que existe esse, talvez, medo das pessoas em divulgar, porque hoje em dia você tá na rua, por exemplo, o cara fala assim, Alexandre Pretzel falou que é gremista, eu sou colorado, vou bater nele. Porque as pessoas hoje estão se matando por qualquer coisa, você entendeu? Mas se você é um jornalista imparcial, você pode falar o que for, seja qual for o tema e já era. E não muda muita coisa. Nada. Por exemplo, quando eu vou para Itaquera, o cara já percebeu que quem fica atrás do gol em frente a Gaviões é o cara que está fazendo o visitante. Se tem um clássico São Paulo e Corinthians, eu tô lá, ele imagina que eu esteja ali cobrindo o São Paulo. Imediatamente eu já sou Bambi. Então, eu cheguei ali, eu posso ser o maior corintiano do mundo, mas eu cheguei ali, sabia disso, Bambi, filha da puta, não sei o quê, mamãe. Então assim, eu já virei Bambi ali mesmo. Então, é aquela coisa. Imediatamente quando eu cheguei, o cara já começa. Ei, Vandraga, é Bambi, então, não sei o quê. Mas sendo imparcial sempre não vai ter nenhum problema. E seja qual for a área também, política, por exemplo, se você for esquerda ou tu direita, se você for um cara imparcial, independente, temos vários exemplos também de jornalistas que são esquerdistas, mas que conseguem analisar uma situação e analisar o momento que está o país, sem ser coração, você entendeu? Em qualquer área. Sendo imparcial está tudo certo. Mais ou menos. Tem uns que acham que o Lula tem que voltar. Tem uns negros assim. Não se convence. A minha pergunta é para os dois jornalistas esportivos. Você tinha falado que tinha esse contato com os jogadores. Tudo bem, não é uma época distante, mas está um pouquinho longe
de nós, assim, né? Então, o Ivan e o João, como é que as redes sociais, vocês conseguem ter esse contato com o jogador, ter uma amizade com determinado jogador para ter alguma informação, uma coisa diferenciada? Eu não vou falar com o cara que está na mesa, eu vou falar com aquele outro que recebeu um cartão. Tem como as redes sociais auxiliarem vocês em relação a isso? Olha, para mim, quase zero. Quase zero porque, assim, se você tem um jogador mais esclarecido, ele não precisa de tantas pessoas falando no ouvido dele. Então ele consegue se comunicar com as pessoas, consegue falar com as pessoas e consegue desenvolver um raciocínio, uma amizade ali, né? Agora, tem jogador que é muito introvertido, pouco esclarecido e que depende demais das pessoas. A maioria hoje, a maioria dos assessores, eu não quero aqui generalizar porque existem aqueles que são bons mesmo, mas tem alguns que são contratados para falar não. Então, sabe aquele jogador que não gosta muito de aparecer, que não gosta muito de dar entrevista, entendeu? Ou que acha que a imprensa é inimiga, porque qualquer coisa que ele vai falar ali vai ser usado contra ele, entendeu? Então ele contrata um assessor para ficar falando não para ele. Agora, existem aqueles jogadores mais esclarecidos que você consegue ter uma relação mais próxima, um cara que até gosta de discutir determinados assuntos, ele entendeu que você fez uma análise ali que ele não concordou, ele chega pra você numa boa e fala, pô, Ivan, pegou pesado, hein, velho? Qual o problema aí? Pô, você não acha isso, aquilo, tal? Depende muito de cada atleta, mas hoje a relação é muito mais distante. Para você chegar no Neymar, por exemplo, você tem que passar por 20 pessoas, senão você não vai chegar jamais nele. A não ser que você seja o Luciano Huck, ligue para ele imediatamente, ele mesmo atende, né? Aí você vai direto nele. A maioria nem mexe em rede social, para falar a verdade, né? Hoje em dia, por exemplo, no Twitter, você vê lá os atletas publicando, não são eles, né? Não são os atletas, né? Um ou outro é. Por exemplo, o Lucas Lima mexe no próprio Twitter, o Kaique, centroavante da equipe do Santos, mexe no próprio Twitter. Agora, tem jogador, Moisés, do Palmeiras, não mexe no próprio Twitter, você entendeu? Se mexe vez ou outra, porque eu também sou amigo do assessor e sei que orienta nesse tipo de rede social. E eu entendo que, eu acho que faz parte, é bacana a rede social, mais talvez por parte da torcida. Né? Porque a torcida, o torcedor, o que o torcedor é? Efusivo, passional, quer ter o contato com o cara, quer a camisa do cara, quer que o cara dê pelo menos um oi, dê um salve, sabe? O cara às vezes tá aquecendo lá no gramado, os caras, aí o Cássio olha pros caras, mandou, os caras, ganhou um dia, pô, o Cássio me deu um ok, me deu um joinha, né? Então acho que isso em relação, e eu tenho amigo jogador, eu tenho um cara que eu vou jogar um pôquer aí na segunda-feira, sabe, tranquilo, e já teve... Lucas Lima? Não, Lucas não. Lucas não. E já teve um momento que me passou uma informação, não é que me passou uma informação, estava na resenha, sabe? E aí me contou uma coisa e falou assim, pelo amor de Deus, não vai me... Aí eu falei, não posso falar, deixa eu falar. Não, você vai me ferrar. Beleza, entendeu? Se eu for trair, eu pego e divulgo. Mas aí você perde, né, a amizade. E talvez nem só a amizade, mas você se queima também com o cara. Hoje em dia, a imprensa com o jogador, eu não vou querer generalizar, mas tá tão queimada com o atleta, com o dirigente, né? Que os caras acham que, como a gente falou, que parece que você é inimigo. Por exemplo, ontem eu critiquei o Borja no meu Twitter. Eu critiquei. Acho que o cara não consegue andar e respirar ao mesmo tempo. Aí o que os caras vêm falar? Ah, não, mas o esquema tático do Cuca não favorece ele. Você é anti-palmeirense, você quer colocar crise. Olha, uma opinião. Torcedor às vezes se engana muito, só para finalizar aqui, vou contar uma passagem, faz bastante tempo ainda, o Serginho Chulapa era centroavante do São Paulo e o Corinthians tinha um zagueiro chamado Mauro, os dois enormes, né? E teve uma briga dos dois no meio do clássico lá no Morumbi, deram soco um no outro, pontapé, rolaram no gramado, sabe? O Chulapa, não. O Chulapa e o Mauro. Não, mas eu vou te contar o que aconteceu, pra vocês verem como era antigamente. E existia aqui em São Paulo, lá em Moema, uma casa chamada Barracão de Zinco, que era o point, né, do domingo à noite, todo mundo ia para lá. Então ia jogador de futebol, nós. Eu estou falando de uma época que, por exemplo, eu, Osmar Santos, a gente tinha 25 anos, por aí, 26. Então acabava o jogo à noite, domingo, todo mundo lá, tal, né? E o Serginho e o Mauro rolaram de porrada e tal, e se agarraram, porque rasgaram camisa, os dois foram expulsos, evidentemente, né? Foram expulsos e passou, domingo. Chega à noite, vamos lá para o Barracão de Zinco, Osmar Santos, eu, a Claudete Troiano, o Gilberto Sorriso, que jogava no São Paulo, e o Zé Carlos Serrão, que também jogavam, eram todos amigos, assim, todos da mesma idade. Claudete Troiano era repórter. Aí,
Aí a gente foi lá pro Barracão de Zinco, como sempre. Chego no Barracão de Zinco, tinha um balcão assim, enorme, e chopp. Adivinha quem eu encontro? Tomando chopp, dando risada e gargalhando. Serginho Chulapo e o Mauro. Eles quebraram um pau às 5 horas da tarde no Morumbi. À noite eles estavam lá tomando todas e dando risada, ou seja, lá no calor do jogo, às vezes o cara perde a cabeça e tal, depois chegaram lá a se encontrar e são amigos, pô. Um joga no time e um no outro, mas são amigos, entendeu? Viu, Maciça? Uma pergunta aqui do pessoal, aliás, 2 perguntas, para o Maciel e Ivan e para o Capelanes. Primeiro, do Antônio João, pergunta para o Oswaldo Maciel, se quando ele perde um lance importante que origina em gol, quando está lendo um texto ou algo do tipo, no estádio, como é que você faz para reconstruir esse lance após o término do texto? E ele pergunta se o Ivan já te atrapalhou nessa hora. Saiu o gol e o Ivan está falando. Não, o Ivan nunca me atrapalhou, aliás, nenhum repórter. São todos muito, muito competentes, profissionais. E quando a gente perde um gol, isso acontece, aí você tem que atuar de acordo com o momento. Qual a importância desse gol? É muito importante você narrar o que foi o gol atrasado. Às vezes você simplesmente grita um gol lá e fala, olha, aconteceu isso, Mentira, isso. eu atrapalhei ele sim, liguei para ele no intervalo do jogo, São Paulo e Audax, Campeonato Paulista do ano passado. Eu inverti o número de 2 jogadores, ele narrou certo, e como eu tinha invertido os números, eu gritei no ar, fulano de tal, ele acabou refazendo o gol com o cara errado por causa de mim. Lógico, eu falei, devo E o ter me cara marcou enganado. 2, que filho da mãe. Ele marcou 2 vezes, eu mandei ele consertar os 2 gols e ferrei ele. Mas isso aí acontece e isso é uma prova de que a gente não se acha infalível, né, pô? Eu sabia que era, mas como ele está lá dentro do campo e falou outro, eu falei, pô, eu posso ter me enganado. Fiz questão de ligar no intervalo do jogo, 1000 desculpas. Seu trapalhão. 1000 desculpas. Boa, Ivan. E agora a pergunta do Felipe Viana vai para o Capelanes. Ele pergunta, torcendo pelo Atlético para o Atlético Paranaense, como fica o coração e a cabeça nos jogos quando os times paulistas jogam contra o Furacão? O exemplo, a Libertadores contra o Santos agora. E eu fiz esse jogo, por sinal, também. Eu admito a vocês. E você é prova viva disso. Meu quarto tem bandeira, camiseta, adesivo na parede, na janela. Pôster do Cristiano Ronaldo. Não? É do Carlos Alberto. Do Carlos Alberto, que saiu também. E eu, quando era moleque, eu era apaixonado por futebol, só queria jogar bola e assistia, era fanático, cara. Acompanhava mesmo. A partir do momento que eu entrei na área, eu perdi completamente o tesão. Eu juro. Eu perdi, assim, até vontade de acompanhar. Não é nem vontade de acompanhar o Atlético Paranaense, mas a vontade de acompanhar como torcedor, acompanhando as notícias. Talvez me chame mais atenção das notícias aqui da capital paulista do que de lá, que é mais importante para quem está ouvindo, para quem gosta daqui do que de lá. Tanto a prova disso que meu time no sábado no Cartola será o time inteiro do Corinthians contra o meu Furacão. Só deixando claro. Aí, já vai levar pau, vai dar atleta, vai dar furacão. Vai levar fumo, vai levar Uma fumo. hora acontece. Bem, agradecer a presença de vocês, espero que tenha gostado. Show de bola. Muito obrigado a todos. Estamos aí à disposição. Obrigado. Foi uma aula de jornalismo e locução esportiva, né? Claro, com certeza. E falando em locução esportiva, a gente tem uma oficina, um curso de locução esportiva no Projeto Conectados, onde o Raoni, que ministra o curso... Raoni, falar rapidinho sobre o curso, tá? Antes do Raoni falar, vou pedir que vocês passem, deem uma olhada nos produtos que estão sendo oferecidos do projeto Famílias Empreendedoras em Moda, aqui da FUNSAI. Elas foram embora? Que sacanagem comigo! Nossa. Alô, produção! Poxa! Fiquei magoado agora. E amanhã teremos, para encerrar a Semana da Comunicação, às 9h30 da manhã, práticas vocais para o locutor. Será um workshop com as fonos Luana Curti e Clara Rocha. Quando eles terminarem aqui, eu vou pedir só um minutinho, vocês vão querer tirar fotos, essas coisas e tal, porque eles estão com pressa e a gente vai fazer a clação lá que a gente está fazendo antes, tá? Esse cidadão ainda vai narrar o jogo da noite, das 7h30. Vai. Só estou narrando agora jogo de time grande.
Atlético Goianiense e São Paulo. Bem, eu também pedi a palavra aqui para o Rafael para agradecer essas 3 figuras. Quero agradecer o Ivan, o Maciça, por terem aberto esse espaço para conversar lá no Morumbi. Foram super solícitos com toda a equipe da Rádio Conectados, com o projeto Conectados. Muito obrigado aos dois. Desde o contato lá no Morumbi com a nossa equipe. Acho que vocês realizaram o sonho do Kleber aí, que foi buscá-los de carro. Um dia como motorista. Ficou emocionado, me ligava. Eu acredito. Obrigado vocês. Tá? E o JP, cara, esse é meu irmão, meu parceiro. Eu torço muito pelo sucesso dele. Conheço, tive a oportunidade de trabalhar com ele na Web Rádio Moca, numa transmissão que você foi participar com a gente. Fico muito feliz. Quero agradecer e quero chamar a atenção de vocês para que vocês sigam esses exemplos. Os alunos que já participam conosco aqui nas oficinas, tem a oficina de locução esportiva que, graças a Deus, é um sucesso aqui na Rádio Conectados, como as outras oficinas também. E quero que vocês sigam esses exemplos, as dicas, que vocês possam evoluir cada vez mais, acompanhar o trabalho dessas feras. E quero agradecer porque vocês realmente se tornaram padrinhos da primeira semana de comunicação, principalmente pelo lado esportivo. Então, eu quero agradecer de coração. Eu também fico muito feliz de vê-los aqui. E, se possível, então, faltando 30 segundos, a minha pergunta que é para fechar. Eu considero o gol que eu narrei na minha vida quando eu entrei no Morumbi e encontrei o Osmar Santos. Então, esse foi o grande gol que eu narrei na minha vida. Na verdade, eu não narrei, mas quando eu vi ele lá, eu me senti como se eu tivesse narrado o gol da minha vida. Assista, qual foi o gol da sua vida e vocês, qual a reportagem da vida de vocês que vocês consideram até o momento? O gol da minha vida, caraca, sinceramente, essa é uma pergunta Arquivo confidencial. danada, não, e difícil de responder. Sinceramente, muito difícil de responder, porque foram tantos gols, cara. Olha, ao longo dessa carreira eu não contei não, mas tenho certeza que eu narrei mais gol do que o Pelé fez gol. Com certeza. Inclusive dele, né? Eu narrei muitos gols. É difícil, é muito difícil porque depende da circunstância, depende do jogo, né? Você imagina um jogo de Copa do Mundo, por exemplo, um jogo da seleção, todos os gols foram importantes. Jogos decisivos de campeonatos aqui, todos eles. Eu tenho um gol que eu narrei ainda recém-chegado de Marília, fazia pouco tempo que eu tinha chegado de Marília para a Rádio Gazeta, e quando houve um jogo da semifinal do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Fluminense, da invasão corintiana. O gol do Russo. Eu acho que tem até a gravação desse jogo aí na Rádio Gazeta, eu já cheguei a ouvir em algum lugar. Foi um gol muito importante pela circunstância, pelo que foi criado, pela presença da torcida do Corinthians lotando o Maracanã. Quer dizer, a torcida do Fluminense ficou pequenininha perto da torcida do Corinthians. Eu estava lá. Esse foi um gol que eu sempre... Aliás, foi um jogo que eu sempre digo que foi um jogo muito emocionante para mim. Foi muito bacana. E tantos outros, né? Tantos outros, decisões de todos os times. Eu falei do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, Marília. Pô, um gol importantíssimo para mim foi o gol do Marília, dia 24 de agosto de 71, no Palestra Itália. Marília e não era nem São Caetano, era o Saad de São Caetano. Foi o dia que o Marília subiu para a primeira divisão e o gol foi marcado por um ponteiro esquerdo, camisa 11, menor do que o Ivan Drago, de cabeça. O cara fez o gol de cabeça e era menor que ele. Desculpa aí, Oscar Schmidt. Então só acontece só o Marília mesmo, né? Então esse foi um gol importantíssimo, até porque é o time, né? O meu time de coração, o MAC, que aliás está meio que dissolvido, assim, ninguém sabe. Lembro. Foi o último jogo do Lucas, é verdade. Foi um gol, você vê, foi um gol marcante, interessante. Então isso aí varia muito de acordo com o torcedor. É mais fácil o torcedor dizer qual foi o gol mais importante que ele ouviu você narrando do que você mesmo dizer, né? Reportagem assim, não pela importância... O amigo ali é o gol do Neto, olha lá, da decisão de 90, que eu transmiti pela Rádio Globo, Corinthians 1-0, primeiro título do Corinthians de campeão brasileiro. Não pela importância da informação, mas claro que você tem alguns ídolos no esporte, né? E quando você vai entrevistá-los, sempre é uma emoção diferente, um sentimento diferente. Cara, eu não tive a oportunidade de entrevistar o Romário, nem depois que ele parou. E eu sempre fui fãzaço do Romário. Eu sempre fui muito fã do Ronaldo Fenômeno, mas a vez que eu fui entrevistá-lo, eu toquei no assunto do peso dele e aí ele ficou bravo comigo.
sempre crítico, né? Acabei falando do peso dele, ficou puto comigo. Aí eu fiquei decepcionado. Pô, mas ele é incrível, Mas hein? eu acho Precisa que- falar? Mas eu acho que eu consegui. Mas eu acho que eu tive a sensação, pelo menos, de ter conseguido, que agora é cada vez mais raro, de ter entrevistado o maior de todos. Eu consegui pegar o Pelé no camarote da Vila, por mais que ali não foi uma entrevista ali, mas foram 3, 4 perguntas pro rei do futebol. Só e isso. não interessa o que eles vão falar, né, velho? É o rei do futebol. Então, nós estamos meio atrasados aqui, mas então eu vou contar só. Tocou no Pelé, para ver como era diferente antigamente. Estava numa viagem com a seleção brasileira e o Pelé já não jogava mais. O Pelé já tinha encerrado a carreira, mas ele estava no voo e esse voo ia para Caracas, na Venezuela. O Brasil ia jogar lá eliminatórias da Copa. E tinha um repórter, Oswaldo Luiz, que hoje está na TV Globo de Campinas, né? No Sport TV. Então, o Oswaldinho era repórter novo, ele estava comigo na Record. E a gente estava nesse voo e o Oswaldinho falou para mim, puta, você conhece o Pelé? Eu falei, conheço, né? Já falei com ele, já viajei com ele várias vezes e tal. Pô, será que ele me dá uma entrevista? Eu falei, claro, pô, pega o gravador aí, vai lá. Pô, mas será? Tá? Eu falei, vamos lá, vai. Aí o Pelé estava assim na fileira da frente, falei, Pelé, o repórter aqui, o Oswaldinho, apresentei, falei, quer que você dê uma entrevista para ele? Claro, ele falou, tudo bem. Aí o Oswaldinho ligou o gravador, ele falou, pô, mas você não quer esperar quando chegar lá? Aí eu te dou entrevista lá no saguão, porque senão vai sair esse barulho aí. É verdade, do avião, né? Aí ele falou, tá bom. Aí quando chegamos, desembarca todo mundo, imagina, chegou no saguão, pô, o mundo tava lá esperando, adivinha quem? Eu. Não, o Pelé. Aí, chega lá, pô, todo mundo em cima do Pelé, televisão, câmera, o caramba. Ele olhou pra mim e falou assim, puta, Marcelo, ferrou aí. Eu falei, não, fica tranquilo. Aí ele ficou assim esperando. Sabe o que o Pelé fez? Olha a diferença dos caras de hoje. Isso eu assisti. O Pelé falou assim, pessoal, dá licença um pouco, tal, só porque eu tenho que dar uma entrevista para esse repórter aqui. Vocês, só um minutinho, tá bom. Os caras, todo mundo parou, ele foi lá, o Oswaldinho perguntou 3, 4 perguntas, ele respondeu sobre seleção. Tudo bem, fomos embora, ele colocou a entrevista no ar e tal. Passado esse jogo, aí teve o último jogo da eliminatória, que foi aquele que o Romário fez o gol, que ele deu o drible da vaca no goleiro contra o Uruguai. Então, naquele jogo, eu tô lá no Maracanã para transmitir o jogo e o repórter, Oswaldinho Luiz, ficou fazendo aquela parte da social ali, onde vem autoridades, essas coisas. E o Pelé chegou para... e em Caracas, o Pelé falou para ele, pô, Pelé, posso tirar uma foto com você? Porque senão ninguém vai acreditar que eu estava perto. Ele falou, claro, tal. O Pelé abraçou ele, tal, tirou a foto e foi embora. Então, aí, quando chegou nesse jogo do Maracanã, pergunta para o Oswaldinho Luiz, ele está lá para entrevistar a autoridade, governador, não sei quem, chegou o presidente da CBF, aquelas coisas. Chega o Pelé. Ele foi no Pelé, olha, está chegando aqui o Pelé, tá, não sei o que lá. Sabe qual foi a primeira coisa que o Pelé falou? Rapaz, e a foto que nós tiramos lá em Caracas, ficou legal? Precisa falar mais alguma coisa? Esse é o Pelé. Bom, para fechar então da minha parte em relação a isso, são muitos ídolos, né? Muitos fãs de infância, Ronaldo, Romário, Pelé, Zico. Apesar de não ter conseguido acompanhar a carreira do Zico, sou cara que assisto vídeo no YouTube insistentemente desse cara e já fiz 3 entrevistas com o Zico que, treme, você não consegue clicar no botão do play, você não consegue falar, você gagueja, você fica com a garganta seca, mas a entrevista ou a reportagem, talvez, da minha vida, no ano retrasado, que estava naquela situação, o Luiz Figo tinha anunciado a sua candidatura à presidência da FIFA, naquela esquema de corrupção que teve, um caiu, o outro saiu, o Blatter saiu, e aí eu falei assim, cara, será que eu consigo o telefone do Figo? E fui atrás de um, fui atrás de outro, liguei não sei o quê, me transferiram, falei com um, falei com a Espanha, falei com a Inglaterra, não sei o que, de repente peguei o assessor do Figo, adicionei no WhatsApp, fiquei na resenha, falei, não vai dar certo, né? Fiquei conversando, fiquei uns 2 meses esperando. 3h30 da manhã o cara me liga. Tô em casa dormindo, 3h30 da manhã, atendo o telefone, alô. João, aí eu falei, oi, quem fala? É o Onofre Costa. Aí eu peguei, já levantei o Onofre Costa, que é o assessor dele, falei, oi. Ele, é o seguinte, se for fazer a entrevista, dá para fazer agora 10 minutos. Levantei, de pijama, já quase fiquei tonto, que você levanta meu tonto, já levantei, já comecei a me trocar, já peguei as coisas. Falei, espera. Já fiquei com ele pro telefone e consegui fazer. Fiz 12 minutos de entrevista com o Figo.
E, pô, sobre os principais assuntos, sobre o esquema de corrupção da CBF, o que ele esperava pro futebol, sabe? Foi uma entrevista que me marcou bastante. Agora, o momento mais emocionante da minha vida no jornalismo esportivo foi um dia que eu fui fazer meu primeiro jogo com o José Silvério. E aí ele chegou no ar e falou assim, agora informações do Corinthians, João Paulo Capelanes. Cara, aquele dia acabou. Aí eu podia, sei lá, cara, se me mandassem embora esse dia, ó, você não vai mais trabalhar aqui, beleza, velho, já consegui o que eu queria na minha carreira. Porque em 2012 a gente fez o curso de locução esportiva e a gente teve o prazer de acompanhar cabine por cabine, Transamérica, Jovem Pan, Bandeirantes, Band News, cada narrador. E aí a gente entrou na cabine do José Silvério e eu lembro que com o Nilson César foi especial, mas com o José Silvério, com aquele chapeuzinho, lembra, cara? Foi indescritível. Eu falei, cara, quando eu vou trabalhar com um cara desse, imagina, tá louco. E hoje você trabalha com uma Isso aí acontece com todos nós, viu? Então. Na própria Bandeirantes, quando eu fui para Bandeirantes, a primeira vez, né, que tive 2 passagens pela Bandeirantes, imagina, eu vou trabalhar ao lado do Fiore Giliotti, pô, sabe o que é isso, não? Que eu ouvia, né, no interior e tal. E o Fiore tinha um negócio que ele falava assim, por exemplo, o Zé Maria do Corinthians, era de Botucatu, ele falava, o moço de Botucatu, torcida brasileira, era uma coisa legal. Aí o Jurandir, zagueiro, Jurandir, o moço de Marília, tal. Isso aí arrepiava. Quando eu fui trabalhar na Bandeirantes, eu falei, Fiore, o sonho da minha vida é você falar Oswaldo Maciel, o moço de Marília, mas tem que falar de Tupã também, porque lá tem uma... Eu nasci em Marília, mas comecei em Tupã, morei lá, então eu sou dos 2 lugares, então você vai ter que falar, dar um jeito. Aí ele falou assim, aqui na Bandeirantes, Oswaldo Maciel, o moço de Marília, projetado pelo rádio de Tupã, torcida brasileira. Pô, acabou. Quando eu comecei pela Transamérica, eu fui fazer um freela, na verdade, para saber se eu tinha condições de ser contratado, apesar do Éder já tinha me ouvido na Record. Aí meu primeiro jogo foi Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, Maciel foi narrar. Eu fui dar o meu primeiro destaque. O microfone falhou. Ele que tinha fechado para eu... Mentira. Gente, por favor, os aplausos aí aos 3. Obrigado. Quem quiser. Pessoal, mais uma vez então, agradecer a vocês pela ajuda, tá? Vamos esperar um minutinho que eles vão gravar aqui depois das fotos, que eles têm que ir embora também para a transmissão de São Paulo e Atlético Goianiense. Eu sou imparcial. Vai, São Paulo.